O Ubuntu fala assim, quanto melhor você é, melhor eu sou. Mas a gente colocou alguns outros temperos de alguns outros materiais de equipes de basquete e outros esportes. Os principais deles são... Um deles que a gente fala que é pressão, é um privilégio. É muito difícil hoje você colocar na cabeça de alguém que quer uma carreira, que você dá tudo na mão dela, que ela... Não vai, a vida não é só flores. O papel do mentor aqui e do cabelo branco não necessariamente precisa, porque também eu já aprendi muito com o moleque de 17, de 16 atualmente. Então eu falo pra galera que já o cabelo branco não quer dizer mais nada. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora. Tá começando mais um episódio aqui do EmpreendaCast, a 4ª temporada, negócios urbanos, com uma linguagem muito mais simples, direcionado pro seu negócio. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa aqui. E hoje eu tô com 2 caras dentro da construção de uma empresa, 14 anos de software, mas o nome da empresa dele já me provocou aqui algumas coisas. Eu lembro quando eu ingressei no mercado de tecnologia que parecia coisa de ET, né? Minha mãe falava, olha, faça isso que é o mercado do futuro, é o que vai dar dinheiro, né? Mas todo mundo achava que eu era um ET na churrasco de casa, na conversa na escola, e a gente vai conseguir mostrar para vocês como a tecnologia ficou simples e ficou primordial para os dias de hoje. O apagão tecnológico que a gente falou em todos os episódios e temporadas aqui continua firme e forte, né? Infelizmente, tem mais vagas do que gente se formando dentro da construção desse país mais inovador e tecnológico, e a gente tem que acabar com isso. Um dos motivos principais desse episódio é a gente explicar que dá para aprender sim, e dá para aprender, não digo que rápido, mas dá para aprender bem, e você ingressar nesse mercado tão maravilhoso de tecnologia. Mas eu vou deixar esses caras explicarem. Nessa câmera aqui, diga quem é você, o que você faz e o nome da sua empresa, porque deixou curioso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, galera. Bom, eu sou Eliel, atuo com software há 14 anos e montamos um time de mentores e treinadores para fazer uma doação de carreira. Então a gente montou uma fábrica de tecnologia que... Dentro dela, a gente montou uma escola. Então, nós ensinamos pessoas que querem entrar na carreira de tecnologia, que não tem nenhuma noção, tem o interesse, isso é importante, mas não sabe como chegar, não sabe como fazer a migração para a área. Aqueles mesmos que achavam que eu era um ET. Os mesmos. Muito bem. Você está bem acompanhado aí. Com quem que você está aí do lado? O Felipe está aqui comigo. O Felipe é o primeiro aluno da escola, é o segundo aluno, na verdade. Hoje nós temos 50 pessoas na escola, ele lidera os projetos comigo e, enfim, pode se apresentar aí. Fala aí, que Felipe a gente já vai aposentar, né? Nós vamos chamar você daqui pra frente Felipe. Como Brito. Eu tento fugir desse Brito, mas não consigo, cara, em todo lugar. Eu trabalho lá na Codeless, trabalho com experiência de projetos e produtos, então eu tenho que trazer a melhor experiência para o cliente com todas as partes do desenvolvimento. Eu gosto muito de design, eu comecei inclusive nessa área, depois migrei para a parte de código e tal, então eu gosto muito de mexer com o usuário, do comportamento e tudo mais. Back-end, front-end ou... Back, front, mas o que eu mais gosto, se me perguntar, o que você mais gosta é mobile, cara. Sou fascinado por mobile. Que legal. O nativo você usa aqueles... Swift no iOS, Android, para fazer tudo que é do Android. E o Flutter nosso de cada dia. E o Flutter, nossa, hibridão. Os dois. Agora eu tava tentando lembrar, quando o cara é dos dois, é full stack que a gente chama, né? Stack. Na minha época era Severino mesmo, o cara que desenrola, velho. Na nossa época era Severino. Pode crer. Porra de front e back, nada. Joga na minha mão aí que a gente desenrola. Quantos response.write em produção eu não dei já, né? Eu já travei muito site. Nunca deu um update sem where em produção. E é isso aí, né? Quem nunca? Eu também tenho. Sabe que eu tenho um histórico, assim, pra quem tá aqui nesse programa, só pra vocês entenderem, a gente vai falar muito sobre software, construção de software, de tecnologia, de aprendizado em tecnologia. A gente vai usar alguns termos, mas no final, com a ajuda aqui da galera, a gente vai fazer um glossário. Talvez dos termos que a gente usou, mas também muito do que, né, a Codeless pode te ajudar nesse mundo. Então, de fato, eu quero que você fique incomodado com a conversa a ponto de entender a simplicidade que a gente vai tornar ela para você procurar, né? O resultado final desse episódio é você estar completamente interessado nesse mundo que a gente vai falar. E você sabe que
eu programava em Aspão. E aí, na época que a gente ia lançar um projeto, tava começando a nuvem no Brasil. Estamos falando aí de 2005, 2006, já se veiculava cloud, né? Mas não era algo tão forte como é hoje. E aí a gente tinha um CRM que a gente estava desenvolvendo em Aspão. Eu lembro que a gente criava lá os domínios assim, Dev1, Dev2, Dev3, que era, né, o nome das pastas no servidor, que eram sites que rodavam lá no IIS. IIS Nossa, eu tô... Tá levantando o POC Exatamente. na sala. Abriu o baú. Aí, cara, a gente tinha o tal do Dev100. O Dev100 era o projeto da empresa. E aí botaram eu lá, tava me destacando. Eu sempre fui nota 6, nota 7, assim. Eu sempre fui esforçado, né? Mas nunca fui 10, assim. Eu colava dos caras lá que era 10. Aí eu tava lá mexendo, me mandaram uns CRUD pra fazer, né? Cadastro, leitura, update. Tô lá arrumando os CRUD. Aí eu fui deletar um arquivo, mano. Deletei na rede. A rede perguntou, olha, se você deletar, quando você acessava um servidor antigamente, se você deletar pela rede, deleta pra sempre. Não tem lixeira. Permanente. Mano, Tchau e benção. um dia antes do lançamento do projeto, eu deletei uma porrada de pasta em produção. Resumo da ópera, parou a empresa inteira, os caras tentando fazer defrag de HD, Nossa. recuperação, destruiu o projeto, não me mandaram embora, chorei pra caramba. Mas naquela época eu aprendi. Aprendeu. Né? Aprendi. Aprendeu. Um pouquinho mais com medo em seguida, update sem where. Já fiz isso. Não sei se eu posso falar. Acho que não tem problema falar. A gente cuidava do listão OSP. E era uma porrada de empresa. Imagina uma lista amarela Online. na internet. E eu dei um Nossa. updatezão lá. Vixe, aí sobe backup, volta tudo. Mas toda essa vida é passado perto do mundo que a gente vive hoje. Ficou muito mais simples. Sim. E eu quero entender o seguinte, Eliel. Como é que você foi parar em software, cara? Da periferia de São Paulo para um cara de tecnologia. Como é que foi isso? Cara, foi uma parada assim muito maluca. A minha família inteira tem muitas pessoas na área da elétrica. Meu pai faleceu, né? Eu tinha 2 anos, ele infelizmente morreu de câncer. Então, ele era eletricista, só que o meu avô era eletricista, os meus tios eram eletricistas. Então, ficou aquela coisa, você vai mexer com... Elétrica. Então, quando eu fiz o ensino médio, eu terminei, fiz Senai, que era uma escola técnica para eletrônica, e comecei a mexer muito com eletrônica. E minha mãe sempre falava com meu pai, ele assim, tinha muito orgulho se os filhos deles fossem engenheiros. Então eu falei, quero ser isso aí. Eu tenho mais 4 irmãos. Uhum. O meu irmão mais velho, ele virou engenheiro da área civil. Ah, da civil. Exato. E eu fui para a área de engenharia de software. Mas aí eu conheci a eletrônica e fui conhecendo, e eu mexi muito com eletrônica. E eu cheguei a atuar bem no comecinho, assim, fazer estágio na área de automação para rastreadores. Sabe em São Paulo, os ônibus públicos? Sei. São 15 mil ônibus. Dos 15 mil, 1/3 carrega um rastreador. A placa eletrônica que eu fiz, quando eu trabalhava na época com eletrônica, então eu amava aquilo ali, fazer o projeto daquilo, e fazer lá os CIs, sabe? Picar fio, solda. Hoje tem os Arduinos na sua casa ou não? Tem Arduino, a sua casa é automatizada. Exato. É toda automatizada sua casa. Não toda, casa de ferreiro e espeto de pau. Mas tem. Mas é mais para desenvolvimento. E nessa época, eu lembro que eu fazia as placas de hardware, eu trabalhava numa empresa de projeto, e um dia um miserável que trabalhava comigo chegou em mim e falou, olha, legal essas placas eletrônicas, mas... Ele olhou assim pra mim e falou, silício sem software é só areia. Aí eu fiquei bravo. Aí eu falei, você tem razão. E eu comecei a estudar software, e eu tive lógica de programação, né? No curso técnico, eu programei em Assembly, em C. Nossa. Mas software, eu não conseguia materializar. Como é que você faz dinheiro com isso? Como você faz dinheiro com software? Hoje quem trabalha com software consegue não pensar o inverso, é engraçado. É igual a sua vida quando você tem filhos ou sem. Você não lembra antes, fala... Não lembro como é que era. Não sei nem como agir. Mesmo tendo passado por essa situação, não lembro. Exato. Não lembro. A mente apagou. Então, antes de eu trabalhar com software, eu falei, olha, comecei a aprender, e isso é uma história muito legal. Isso traz um pouco da nossa missão aqui do dia a dia. Existem pessoas que acreditam muito no acaso ou não. Nessa empresa que eu estava atuando nessa época, faz uns 14 anos. 14 anos. Eu tenho mais de 14 anos de experiência, mas com software, 14 anos. Eu lembro que eu trabalhava 2 anos numa empresa de projetos, e eu tinha o meu chefe, ele tinha dado uma cadeira muito boa para mim, confortável, de couro. Essa história da cadeira é famosa. É boa.
Aí, assim, eu tinha uma empresa com... Eu era da área de eletrônica e tinha vários programadores, uns 30. Era um time grande. E um dos programadores... Chegou um programador lá, um cara que falava meio... Ele era um mix de brasileiro e mexicano. Ele chegou lá... Gente boa. Meu mentor, o primeiro mentor. Isso é uma coisa importante, mentores. Uhum. Então, esse foi o primeiro mentor. Vou colocar aqui pra gente falar sobre a importância de um mentor. Exato. Esse cara, ele tava sentado numa cadeira, todo desconfortável. Eu falei, você tá bem? Ele, eu tenho dor nas costas, eu tenho problemas crônicos e tal. Eu falei, você tá com essa cadeirinha aí? Ele era novo na empresa, tá dando uma cadeira horrível pro cara. Cadeirinha de bar. Uhum. Eu falei, cara, pega a minha cadeira e fica com essa daqui. Ele falou assim, mas por que você faria isso? Aí eu falei, por que eu não faria? Legal. Não vou usar, eu fico andando o dia inteiro e tal. Aí deu desculpa, aceita aí, vai. Aí ele ficou com a minha cadeira, porque ele tinha problema nas costas, eu não tinha, eu fiquei na cadeira dele. Aí ele falou, o que você tá mexendo aí? Com eletrônica e tal. Aí ele viu com o visual IDS mais ainda, cara. O visual C++ azulzinho. Era a primeira versão, era cinza ainda, ninguém conhece. Ele não conhece o cinza. Você não tem idade, não tem idade pra isso. Porque esse negócio não... Café com leite. Esse cara falou assim, quer aprender a programar? Eu falei, puta, pior que eu tô querendo. E aí eu nunca mais sei de software. Você trocou a sua carreira numa cadeira. Uma cadeira, cara. Mas na verdade foi engraçado que sim, foi uma boa ação. Uhum. E foi curioso, porque eu falei, olha, é engraçado que o que você planta colhe, mas geralmente não é instantâneo. Sim. E eu não sabia, não conhecia, e aí eu comecei a aprofundar em software. E aí você começou a ficar meio de sombra dele ali, aprendendo. Aí na empresa, eu fui descobrir quem era o cara depois. Era um cara que tinha trabalhado 2 anos nos Estados Unidos, na IBM, um dos especialistas de consultoria e tal. Eu falei pro meu chefe, preciso ajudar ele. Aí ele, preciso de alguém para me ajudar, me dá um estagiário em software. Aí eu comecei a fazer engenharia de software na época, cursar, mas Legal. só para poder atuar junto e comecei a aprender com o cara. E aí como foi sua carreira? Você passou de programador? Aí eu virei programador, comecei a atuar com programação, programava muito para embarcados. Depois de lá eu saí, fui para aplicações mais corporativas, com Oracle, CRMs, ERPs. Foi bom que deu uma visão de business, né? Um business muito maior. Principalmente para entender que se você não preenche o sistema, você também não consegue usar sistemas e não adianta ter um sistema Ferrari se você não põe combustível, né? Sem combustível, no pain, no gain. No pain, no gain. Então, eu comecei a fazer software mais pesados, parrudos, e depois eu comecei a fazer muito software para a área de segurança pública. Legal. Então, fiz bastante software para a área de segurança pública, polícias em geral, né? Uhum. E fui crescendo, aumentando só a paixão por isso. Só que eu vi que a área de software, se você é bem, de alguma forma, sucedido, ela muda muito a sua vida. Ela te dá muita dignidade. Sim. Você pode mudar muito o patamar da sua vida. Então, eu vi que começou a mudar muito, assim. Por exemplo, eu tinha uma ótima carreira, uma ótima escola técnica, trabalhava como projetista de automação, mas a área de software pagava 4 vezes mais, 3 vezes mais. Era assim, algo tipo assim, tem algo errado ou tem algo muito certo aqui. E eu comecei a trabalhar muito com software. Depois eu atuei em algumas grandes consultorias, grandes de renomes, e eu falei, olha, quer saber? Preciso montar o meu time. Aí começou uma nova paixão. Uhum. Não foi instantâneo, montei um time, deu errado, montei um segundo, menorzinho, deu errado. Como tudo na vida que tem que dar certo, tem que dar errado antes. Sim. Se você não passar pelos erros, não tem como dar certo. Né? Exato. Se você ainda falou, eu ainda não achei erro pela frente, então você já dá um espaço e espera que na hora que bater vai doer. É isso aí. Depois vem. Cara, né, por ser negro, você teve dificuldade dentro da tecnologia? Total. Total. Participei de uma entrevista esses dias numa rádio sobre isso, sobre a diversidade, e eu falava muito. Eu atuei numa empresa muito grande, uma das... Até que saiu nas lava-jatos da vida. Tá. A cabeça. Não vou falar nomes, mas já falei. Eu lembro que ali tinham 200 consultores. Muito menos de 1% negro. Tinha 2 caras bem negros. Eu e esse cara. Na minha faculdade eu fiz análise de sistemas, depois eu fiz ciência da computação, eu fui abandonando as faculdades. Uhum. Não tinha nenhum também. Nenhum. Eu trabalhei... 200 pessoas. Então, de 200, 2 caras. Exato, cara. Na empresa que eu trabalhei recentemente, o andar inteiro não tinha. Um andar inteiro? Um andar inteiro. Que coisa. Então, eu vi muita dificuldade e muitos comentários do tipo, caramba, olha, cara, você tem que estar orgulhoso, porque você deve ter feito muito mais esforço para estar aqui.
E eu olhava e pensava, esse tipo de pensamento, eu não vou nem encarar como, né, preconceituoso, mas é uma constatação. Então, sim, senti muito mais dificuldade, mas eu nunca coloquei isso na balança. Tipo assim, deixa isso de lado e falei, olha, isso é um fator, mas não me afeta. E como fundador, Negro, você sente algo diferente? Assim, tipo, dificuldade, se for captar investimento, na conversa, numa reunião? Eu posso responder... Sim, Eu sim. eu estou rindo porque você me provocou com os olhos, né? Mas com certeza absoluta, Com certeza, não tenho dúvida. Com certeza. É muito difícil você explicar um sucesso de um business, de uma empresa e de todas as dores. Então você tem que comprovar que você é muito mais competente para gerir dinheiro, capital dos outros. Sim, com Você acha que certeza. você tem que chegar lá provando algo a mais, né? Pelo fato de ter um buraco ali que alguém... Sempre, né? Sempre. Agora, quando você se estabelece dentro da sua família, né? Um cara que veio da região periférica, construiu uma empresa, seguiu uma carreira que eu equiparo a de médico, a de engenheiro. Você é engenheiro, cara. Você só não... Acho que você pode assinar... obras não, né? Você pode assinar umas paradas até um certo tamanho, você assina. Até 800 kVA, que é o de técnico. Os de engenharia. Isso, então você assina de boa, né? Se você montar amanhã uma consultoria, você tem oportunidade tanto quanto um engenheiro civil, um outro engenheiro de obra, você tem pelo tempo de estudo dentro das aulas que você fez até escolher pela de tecnologia. Exato. Onde que eu quero chegar, né? É tão nobre quanto qualquer outra a profissão. E dentro da sua família, quantas mães não queriam médicos, né, doutores, que talvez está distante quando está na periferia? Puta, meu filho não vai ser nunca um médico, meu filho... Né, toda mãe é esperançosa e sabe que o filho vai ter, mas a gente sabe da realidade desse país. É muito difícil, se não tiver, né, alguns incentivos, não rola. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Na sua família, dentro do seu círculo, você era o ETzão ali que fez uma parada diferente, que estava fazendo tecnologia e construindo? Como que era isso e como que é hoje? Porque ainda continua esse retrato, né, da dificuldade. Sim, total. Sempre foi uma imagem assim de... Você acaba virando um espelho, uma referência. Você vira um mentor também, né? De um monte de moleque primo seu e de gente da sua redondeza que começa do mesmo nicho, mas que começam a não identificar o quão profundo é em alguns momentos. Então, assim, é isolado. Acaba mais isolando do que se espelhando ou inspirando. Você acha que acaba deixando você até distante da molecada que tinha que se inspirar em você e ver que é possível, assim? Isso que eu fico pensando, às vezes, se é muito distante da realidade, se você assusta ou se você inspira, que acho que é o que a gente está discutindo, né? No nosso modelo, a gente mais inspira porque a gente se aproxima, assim. Legal. Não temos um filtro e a gente motiva de formas, assim, sem fronteiras. Tem alguns casos nossos. Tem o caso de algumas pessoas que a gente são da periferia. Tinha um cara, ele já saiu, já migrou a parte da carreira dele, de Bangu, da favela do Rio de Janeiro. Ele estava trabalhando com a gente lá, programando. Ele, gente, só um minuto, tá tendo um tiroteio, vou pra debaixo da mesa. Aí ele voltava. E a gente continuava programando como vida que segue. Mas levando muito mais dignidade pra família dele, que tava ganhando dinheirinho. Eu te pergunto isso porque a gente vai falar um pouco sobre a importância de um mentor. Você teve um cara ali, diante de um exemplo nobre, né? Um primeiro mentor. Sim. E eu entendo que a sua empresa ela é construída com essa base de conexão mentor e necessidade. Necessidade e mentor. Sim. Porque a gente sabe também que se você é bem conectado num mentor e você tem interesse, como você demonstrou, né? E já sabia, é muito diferente daquela coisa forçada que de repente, né? Você pergunta assim, puta, você tá fazendo essa faculdade, as melhores faculdades, a família tem grana, mas você pergunta se o moleque tá feliz, se ele tá assim, não tô feliz, não tô fazendo o que eu amo, não quero, né? Queria estar fazendo outra coisa, queria fazer música, queria fazer uma outra faculdade, mas a família e tudo que teoricamente seriam os seus mentores te empurram para um negócio que a sociedade... Seguro também, né? Seguro e coloca como confortável. E nem necessariamente é o que você quer fazer. Na grande maioria das vezes não é, né? Tem um monte de gente infeliz aí com muito dinheiro. Quando a gente fala de aproximar alguém interessado, esforçado, entendendo que ali tem a construção de algo diferente da sua realidade, parece que tem um combustível diferente.
Total. Como é que você monta uma empresa disso que é muito sobre você ali, né? A gente recorta esse episódio da cadeira, mas fala muito sobre você, acho que daqui pra frente do episódio. Muito. Que horas que você fala, vou montar isso e estabelecer como negócio? Eu vou dar alguns passos para trás. Pode dar. É a seu parte mais episódio. importante. Eu tenho 4 irmãos, somos em 5. Minha mãe criou a gente sozinho, na periferia da Zona Leste, ela era pensionista. Então, assim, não preciso falar que eu não cresci com uma figura paterna. Então, é uma coisa minha, uma construção. Eu comecei a crescer muito no mundo dos adultos. Porque é engraçado, é uma escadinha. Assim, eu tenho 4 irmãos, eles têm Você é o caçula ou não? caçula, mas todos eles são 4, 5, 6, 7, 8 anos mais velhos que eu. Então, eu fui o deslocado. Você teve que ter uma maturidade mais precoce. Exato. Eu até brinco com minha mãe e falo que eu fui um acidente. planejei, ixi, mais 4 anos Aconteceu. depois, É. uma outra Copa depois. É, uma outra Copa. Boa. E eu sempre cresci procurando uma figura paterna. Então, eu me esperava muito no meu irmão mais velho, que é uma excelente pessoa. No meu avô, que era uma pessoa mesmo muito idosa, trabalhava muito. E em alguns tios meus que eu tinha. Então, eu sempre procurava alguém, alguma imagem. Mas eu sempre ficava vivendo o mundo dos adultos, assim, olha, vou ter que me preparar para chegar ali. Sempre foi uma coisa minha. Então, eu gostava muito de fazer trabalhos sociais. Então, pessoal que fazia campanha do agasalho, eu ia Legal. junto. Doação de carreira. Uma vez eu fiz participei de doação de brinquedos, aliás, carreira não. Isso foi depois. Eu participei de uma campanha de doação de brinquedos de final de ano. A gente levou numa casa de crianças, de órfãos, um orfanato. Um orfanato. No ABC, um gigante, não lembro o nome. E isso foi no Senai, a gente levou para todas as crianças. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida. Levar um saco de brinquedo para crianças. Inestimável, impagável. Você vê, assim, quando alguém recebe algo... Só é difícil segurar, né? Eu não tenho muito controle emocional pra ficar. Imagina. É Eu muito fiquei difícil. brincando e eles chutavam pro gol. Tio, agarra lá. Fiquei umas 2 horas agarrando bola pra todo mundo, eles brincando. Um dos melhores dias da minha vida. Me mudou muito e me formou muito mais como pessoa. Alguns anos depois, eu fiz parte de um grupo, uma banda musical que reunia pessoas de vários lugares. A gente não tinha nenhum formato definido de música, tocava bastante rock, bastante músicas. Reunia pra se divertir. Em estúdios, então assim, eu gosto muito do mundo urbano, o mundo da madruga, né? A galera que fica em estúdio só pra se divertir, eu amo isso. Fiz muito isso por muitos anos. E essa banda que a gente ia na Fundação Casa, nas FEBEMs. Então a gente foi, durante 4 anos, em umas 40 unidades da FEBEM do estado de São Paulo inteiro. E dando papo reto, fazendo música, show, ou seja, trocando ideia com a galera e conscientizando. Ou seja, foi uma coisa que me moldou muito, falar, olha... Por trás de uma arte, oferecendo um diálogo também, né? Total. E a programação também não deixa de ser uma arte, né? De a construir. programação é uma arte e hoje em dia, né, é um meio. Uhum. É o meio. Dicas de passagem. E isso, assim, começou a guiar e mudar. Falou, olha, é legal ver pessoas reconstruídas. E você sabe que você fala para um grupo de pessoas e 1% vai melhorar. Mas um pouquinho por cada... Se um pouquinho melhorar, efeito cascata, Sim. vai ser bom. Então, E aí você segue com esses trabalhos, construindo... não, isso eu fiz durante 4 anos. Hoje não faço mais, não tenho mais contato com essa banda. Faz Em muitos meio à anos. banda você já era engenheiro. Já trabalhava na área de tecnologia. Já tava na tecnologia. Então, eu sempre fui muito esforçado na área de tecnologia, sempre fui muito perito, especialista, estudava bastante, eu sou bem heavy user mesmo. Então, E doava o seu tempo sempre que possível. Então eu amo muito 2 coisas, tecnologia e ajudar pessoas. No seguinte sentido de... tem uma frase assim que eu guardo pra mim, e eu falo assim, guarde pra você também. Gentileza gera gente folgada. Como você faz pra resolver essa equação? Você quer ajudar, mas sabe que você vai relaxar essa pessoa. Então, a gente, na nossa evolução, descobriu uma coisa, que assim, você, ao invés de você dar o peixe pescado, ensina o próximo a pescar. E é o que a gente faz. A gente faz isso. E espera ele tirar pra comer junto, tá? Pra ele também saber a responsa, que a partir do momento que ele aprender, ele também tem responsabilidade. Ninguém disse que vai ser fácil. Vai sangrar. Mas vai ter o prêmio, o bônus. Então a gente atua muito nisso E quando nasce a Codeless? Pandemia. No início da pandemia, eu estava atuando
como consultor para 2 empresas de fora do Brasil. Uma dentro do Brasil, uma grande empresa nacional, e uma de fora do Brasil, uma empresa chilena que tinha uma sede nos Estados Unidos. Então eu estava atuando para 2 empresas. Como consultor de software mesmo. Como consultor de software. Tinha acabado de voltar da China com a minha família. A gente voltou da China em novembro, aí o Covid chegou aqui depois do carnaval, né? Mas a gente chegou a vista um pouco de lá, veio para cá. E no começo da pandemia, a cena foi exatamente essa. A gente estava muito bem. Você morou na China a trabalho? Não, eu fui para a China 2 anos seguidos, a trabalho. Ah, tá. A trabalho. Beleza. Depois a gente vai trocar ideia sobre isso. Sim. Outro mundo, outro universo. É outro universo. Outro universo. É. E nesse período, no começo da pandemia, eu ouvi isso, olha, eu tô com 2 consultorias, 2 fontes de renda. Eu estou muito bem. Então, eu já estava me capitalizando, e eu já tinha algumas outras fábricas de software no passado, mas que eu só contratava pequenas pessoas já com muita experiência. Uhum. Que o mercado de tecnologia, como você chama de tech, é os famosos seniors. Uhum. Então, eu trabalhava só com seniors. Guarde essa palavra, Uhum. porque essa é uma que a gente vai bater bastante nessa tecla. É. E essa briga eu quero comprar. Eu trabalhava com bastante seniors, mas assim, fez o projeto, acabou a demanda, morreu ali. Não há um tesão da coisa, não há um prazer, porque o cara já sabe fazer aquilo. Não teve mudança. Ele teve uma atividade, um meio, começo, Uma meio, execução fim. E uma entrega. Uma execução, uma entrega, tchau e benção. E eu vi uma matéria da Forbes. Essa matéria da Forbes mexeu muito comigo, porque eu tava vendo essa matéria da Forbes e falando exatamente assim, na pandemia, na América do Sul, o número de pessoas na área de tecnologia, o déficit, o apagão tech, eram de 4 milhões de pessoas. Guarde este número, 4 milhões de pessoas. Depois da pandemia, este número saltaria na América do Sul. América do Sul, não. América Latina num todo. Tá. 20 milhões de pessoas, aproximadamente. Aí, só no Brasil, em 2025, vão ter 800 mil pessoas. Em um mercado que está formando de 50 a 100 mil pessoas. Ou seja, nunca vai cobrir. Isso me levou a tomar uma atitude de falar, olha, quer saber? Do lado disso, ok, isso é um número. E, do lado disso, você vê lá todas as lojas, os comércios baixando a porta e fechando. Aí você fala, muita gente vai passar um tempo tenebroso. Sim. O desemprego vai, né, uma loucura. Ninguém sabe o que vai fazer, ninguém sabe até onde vai sair. Muita gente vai ter que se reinventar, outros vão ficar pelo caminho, outros vão se reinventar de fato, outros vão mudar completamente suas vidas. Ia né? ter muita gente desempregada. E algumas pessoas iam dar saltos e outras pessoas não iam saber o que fazer. E realmente isso foi bem pesado por uns 6 meses a 1 ano e depois foi melhorando e a gente já está hoje no novo normal. Só que qual que é o X da questão? O famoso oferta e procura. Uhum. No Brasil, no mundo, as empresas tiveram que se digitalizar de um dia para a noite. Então tem aqueles papos... O maior CTO foi o Covid, né? O maior CTO foi o Covid. Gostei dessa aí. Você vê, né, o mundo evoluindo em 8 semanas, ou sei lá, em 5 semanas, 8 anos de evolução digital, de digitalização, né, no Brasil. Então, assim, sim, o Covid é o grande CTO. É meio malvado. E a gente viu isso, então eu falei, olha, vamos montar uma iniciativa. Eu decidi junto com a minha esposa, falei, vamos montar uma iniciativa de pegar algumas pessoas que querem migrar para a área. Você queria pegar a galera que te consultava. E e aí, como que é o seu... Eu comecei... Seu mundo. Eu era muito procurado para demandas de software, de alguns produtos, algumas plataformas que eu dava manutenção. Uhum. Então eu comecei a fazer o quê? Achar algumas pessoas que não eram da área. Aí eu achei uma pessoa que estava na área de tecnologia com uma indicação e falou, preciso de alguém que queira aprender tecnologia, eu vou ensinar, pessoalmente. Então veio uma pessoa, que é o Henrique, nosso número 1. Semanas depois eu conheci um tal de Felipe, o vulgo Brito, músico, até então. Ele era um músico da história. E conheci um metalúrgico e um cara que era gesseiro. Olha... essa banda de rock. É tipo uma seleção invertida, né, de futebol. Pode crer. O meio campo, um zagueiro. Então, a gente montou um núcleo com 4 pessoas. E você doando o seu tempo ali. Eu peguei metade do salário para poder falar, preciso
pagar essas pessoas, elas vão migrar. E não há outro jeito, assim, eles não têm renda. Então, eu negociei e falei, eu vou treinar vocês e vou pagar vocês para me ajudar em algumas demandas de software que eu tenho, mas eu queria o seu tempo dedicado. Então não tem outro jeito, as pessoas têm que bancar. Sim. Só que todas essas pessoas estavam... O gesseiro, quem vai fazer obra? E você vai entrar Depois na casa explodiu, né? Mas do Covid. Sim, porque todo mundo viu que casa não era, né, um lugar de descanso, era um lugar de viver. Óbvio, explodiu. Mas rolou um tempo de desespero. Não, demorou. Exato. Não quero ninguém na minha casa, né? Não quero nenhum tipo de prestador. Até minha mãe lavava até as maçãs uma por uma, assim, é uma loucura. Fábrica. Metalúrgico. Pra fabricar tudo. O quê? Parem as máquinas. Parem as máquinas. Música. Teatro, fechado, show, tudo. Parado. Música foi um dos mais afetados. Arte foi um dos mais afetados. Sim. Foi o que mais demorou. Arte, evento, né? Tudo. Exato, porque, não é serviço essencial. Não é seu nariz. Arte é essencial pra caramba. Sim. Então, assim, montamos essas pessoas e comecei a ensinar tecnologia pra eles. E você trazia as demandas que estavam lá das contratações empresas com você e você dividia com eles. E eu usava o meu nome, ou seja, a minha experiência. Quando eu falo meu nome, assim, eu usava a minha bagagem. Falava, eu vou te entregar um projeto com a minha equipe. Squad. Lembra do sênior e do júnior? Eu odeio essa palavra, juniors, porque isso é uma coisa que eu acho de algum jeito... Eu sei que é classificatória, mas é pejorativo. A maioria das empresas usa de forma pejorativa ou para pagar menos. Também mais para pagar, né? Sim. Usa para pagar. Quer ter o eu quero economizar. Quer ganhar mais. Exato. Olha, você é quase bom. Não é assim que funciona. A pessoa tem talento. Ser pleno é um negócio meio foda, né? Eu lembro que eu era programador pleno. Você fala, porra, o que é ser pleno, né? Eu queria mesmo Plenitude. Eu sou pleno. O nome, o pleno é mais que o sênior. Então, se você for... É mais que isso, mas você fala, o que eu faço com o pleno, né? Eu sou programador pleno. Eu lembro disso, cara, porque eu nunca fui sênior na programação. Eu falo que o sênior, o júnior, ele é como se fosse doce, é leve. O pleno é agridoce, assim, é meio doce, meio salgado. Assim, e o sênior é salgado. É salgado. Você sabe que eu nunca fui sênior, porque logo os caras perceberam, como eu era meio nota 5, 6, igual eu fui na escola, assim, eu contava umas histórias boas, eu vendia bem software. Aí os caras começaram a me puxar pro comercial, que é um negócio que era essencial em até 2010, era maravilhoso você ter uma pré-venda. Porque o comercial vende merda pra cacete. De software, então, meu Deus do céu. Eu tinha os ranca-rabo com o comercial. Eu falava, cara, como é que você vendeu isso e cobrou isso? Né? Ou, né, como é que você vendeu isso e cobrou tudo isso? Né? Acontece isso também. E aí tinha um lance do pré-venda. Aí os caras começaram a me chamar, sabe? Ô, vem aí, esse gordinho aí conta umas histórias, ele passa uns cheques sem fundo aí. E aí foram me levando. Então eu nunca consegui chegar a ser sênior. Acho que na minha carteira o máximo que eu tive foi programador pleno. E depois eu fui consultor de software. Que aí não quer dizer nada também se você é sênior ou não é. Consultor é uma nomenclatura que deram lá para poder pagar um pouquinho a mais numa classificação qualquer que tinha na época. Que logo, né, com 18 anos já fizeram eu abrir empresa. Porque teve o boom de pagar no PJ. Né, eu tive grandes cifras de remuneração em programação recebendo em PJ. Que no final a gente achava muita grana. Mas se converter de verdade por tudo que acontece e que é hoje, não era muita grana. Você tinha que saber organizar também. Sem sonegar, né? Pagando tudo pagando os impostos, fazendo tudo bonitinho. Não era tanta grana. Mas tudo isso só para dizer que ser pleno não era muito legal na época. E eu usei exatamente a figura. Falar, olha, eu vou liderar um projeto e tem um squad para poder fazer. A gente pegou uma demanda e a gente começou a treinar essa galera. Eu comecei a treinar essa galera e... eu comecei a ver algo muito curioso assim, no fator humano. Eu digo que nesses quase 2 anos de code, ele está completando 2 anos agora, né? Já completou. Já fez. Já completou. Então, a gente viu uma coisa muito, assim, muito curiosa. O ser humano, se você incentiva ele atinge potenciais incríveis. Sim. E se você incentiva ele, treina, capacita, o hard skill e o soft skill, aí viram pessoas incríveis. Agora, vamos dar nome aqui, ó. O Henrique, o Felipe era um músico. O Henrique era o quê? O que ele era antes de te encontrar? Ele atuava na área de suporte. Suporte. Tá bom. Ele é o cara que tava mais com o pezinho, né? Era tipo você na eletrônica querendo ir pro software, ele era o Eliel
querendo, né, É o cara do aprofundar. ticket do chamado. Que é tão bom quanto, né? Também trabalhar no hardware e no suporte. Sim. É bem remunerado Sim. e também tem déficit de profissionais. Tinha o Felipe Músico. Como chamava o metalúrgico? Adrian, Adrian. Vamos gaúcho, lá. Rio Grande do Tá Sul. com a gente. Ah, até não, hoje. Tá com a gente Muito até bem. hoje. E o Gesseiro? Simeão. Inclusive eu tô precisando de você, hein, mano. Tô brincando. Simeon? Simeão. Simeon. Aham. Beleza. Então, Simeon. Dito e feito esse squad, você pegou a primeira demanda. Isso, Colocou esses caras. isso. Mas eu queria saber um pouquinho sobre eles. Por exemplo, você, Felipe, como músico interessado nesse mundo, não é que brotou pra você, quero fazer isso. Você já tinha alguma provocação ali? Tinha. Você já hackeava alguns lugares? Ou você era... É disso que veio minha vontade, né? Mas meu pai já trabalhava com isso. Eu sou filho de um cara que trabalhava com tecnologia com uma mulher que trabalhava com contabilidade. Então, era o cara da tecnologia e a mina da contabilidade. Aham. Então, peguei muito contexto com meu pai desde pequeno. Então, eu brinco que eu nasci com a internet popularizada, porque eu sou de 96. Então, é onde estava começando o Pegou pessoal... o Windows 95, ó. o pessoal comprando PC. o pessoal- Cheio de service pack. Total. Um monte de pau. Bem isso. Então, eu já nasci literalmente com a mão no mouse. Aham. Só que também com isso, tinha outro lado da família, que era o lado da família da minha mãe, que era tudo músico. Inclusive, vários trabalharam muitos e muitos anos, grandes artistas da música brasileira. Então, eu já tinha esse negócio desde pequeno. E você tinha violão desde pequeno, é violão? Violão era obrigatório na família. É nesse Entendi. nível. Então, tipo É assim... tipo catequese, é. né? Tem que fazer violão. Meu bisavô, ele falava, cara, você tem que aprender um instrumento. Você não pode não ter, não quero nenhum. Não, você tem que aprender pelo menos um violão. Então, todos os filhos do meu avô tiveram esse background, né, de pegar um instrumento. Então, cada um foi para um lado. Eu gostava muito de bateria, então minha vibe era bateria e tal. Na Depois pandemia você era o vizinho É. zoado, hein? e fui para outros instrumentos. É. O que eu me profissionalizei foi no piano, né? Fiquei muito tempo no piano, estudei 7 anos, então eu tive uma bagagem Legal. bem Tocou legal. lá no Shopping Aricanduva ou não? Porque lá é um dos primeiros cheguei a shops a tocar botar em um piano no shopping. meio do shopping, assim. Eu não cheguei a tocar em shopping, mas já toquei em alguns eventos bem bacanas, assim, e eu já toquei em algumas bandas que têm uma notoriedade legal aí no cenário brasileiro. Então, era a minha profissão de fato. E você tinha um piano, velho? Eu fico pensando, como é que Cara, compra um eu piano? Como é que sempre quis pede um ter, piano pra um pai, né, mano? Eu Me sempre descola quis ter um piano. Mas aí tem aquele negócio do teclado, do piano digital. Então, você sempre Ah, pega alguma entendi. coisa eletrônica que é bem próximo. Depois, na profissão, fui comprando meus próprios É que deve ser teclados. caro pra caramba, porque aquilo lá é um móvel, Bem né, caro. mano? O piano não é só um instrumento. É um móvel. É um Sim, móvel, é um aquela móvel. parada. Deve ser Mas caro é pra uma caramba. loucura, porque quando eu comecei na área de... Vamos dizer assim, quando eu comecei a me interessar na música e os instrumentos, eram muito caros. Né? Até hoje são. Sim. Só que antigamente o acústico, por exemplo, o piano acústico era 10 mil reais. Isso na época que o salário mínimo era 500, 400 reais. E o digital era 2, 3, então o pessoal ia pra lá. Hoje o negócio tá tão louco que é o mesmo preço. Às vezes o eletrônico é mais caro do que o acústico. Sim. Então sim. mudou muito, assim, a inflação, o poder de compra, né? E você Tudo mais. tinha claro contigo que você ia ganhar dinheiro com música. Cara, pra falar a verdade, quando eu era pequeno, eu não queria ser músico. Eu queria, como acho que 99% dos meninos brasileiros, quer ser jogador de futebol. Então eu tinha essa vontade. Só que eu era ridículo. Sabe aquele cara que chuta, tá aqui o gol, você chuta pra lá. Então, Tamo mas junto. mesmo assim, lá. Me levaram pro gol, porque eu era grande. Isso, aí o pessoal falou, vai pro gol. Então eu conseguia alguma coisinha lá, mas jamais ia ser profissional naquilo. Eu só comecei a virar a chavinha da música mesmo lá pra 2011, 2012, que foi onde eu comecei a tocar. O sertanejo estava muito em alta. Então eu tive a sorte, até vocês estavam falando de oportunidade, né? Meu primeiro mentor, vamos dizer assim, é um batera muito famoso, do gospel, inclusive. Ele viu eu tocando, gostou e falou, cara, vou te levar pra fazer jazz, vou te levar pra fazer outras coisas. Sertanejo é legal, mas vamos tocar uns negócios mais elaborados aqui. E mesmo assim, ele me levou pro primeiro trabalho que eu tinha, que era um trabalho de sertanejo com um cantor que tinha acabado de ganhar o Ídolos. Então eu tava, tipo, moleque, no segundo ano do ensino médio, e me colocaram pra tocar lá. Eu falei, pô, legal, vou fazer uma grana aqui. Fiz uma grana bem legal. Porque a gente rodava, ele tava com nome, tava na TV. Então, Legal. Música é remunerado por apresentação ou é ele era por assalariado? cachê. Cachê. Então a gente ia tocar numa apresentação, ele tinha o dele, a produtora tinha o dele, cada um tinha o seu cut, né? O seu corte. Uhum. Então a gente tinha o nosso também de música. Nessa Legal. época, não vou dizer que foi a época que eu mais ganhei dinheiro,
Mas foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro. Pelo menos Porque- cerveja e open bar você frequentou também, bastante, porque os também. músicos são bem cuidados. Sim, isso é verdade. Só que no caso da remuneração por cachê, vamos dizer assim, quanto mais volume você tem, mais você ganha grana. E às vezes não é qualidade, né? Depois de muitos anos de música, eu já comecei a fazer menos trabalho e ganhar mais dinheiro. Porque Entendi. ao invés de você ganhar 200 por show, por exemplo, 300 por show, você vai no show e ganha 800, 900 reais. Então, em um show só na semana, ao invés de você fazer 3, você faz um. Legal. Então, o empreendedorismo começou ali pra mim. Que aí eu tive que fazer uma gestão de carreira sem saber o nome disso. Sabia que tinha que divulgar meu nome, ter que fazer meu vídeo. E ali você seguiu, Segui. envolvendo, construindo, a música é o que pagava os seus Música era o boletos. que pagava o boleto total. Eu tinha outros trabalhos, até na CLT. Eu trabalhava como alguma coisa pra complementar ali alguma coisa. Mas a música era sempre o carro-chefe. Então, era muito ensaio, muita dedicação pra música. E do outro lado tinha a tecnologia. Eu via que meu pai gostaria que eu seguisse nessa área. Eu também gostava. Mas a música ficava mais pungente. Então, eu ficava mais pro lado da música. Até que a gente acabou de falar da pandemia. Ela foi um divisor para todo mundo, né? Eu já tive trabalhos antes, como eu mexia com tecnologia, mexia com algumas linguagens de programação, tipo Python, mas para fazer hacking, para fazer outras coisas na empresa ou até aumentar meu portfólio, vamos dizer assim. Então eu comecei a trabalhar com Por UX. curiosidade, assim, você mexia. Curiosidade. Sempre fui do design, então eu gostava muito disso. Aí quando chegava no código eu falava, caramba, mano, eu não consigo avançar aqui, era difícil, foi muito difícil para aprender código, porque meu negócio era design. Uhum. Então, eu acabei entendendo depois um pouco da lógica e foi embora. Mas o momento que você tava, que você encontra o Eliel é qual? O que Isso foi aconteceu? no Como é que momento vocês se pandêmico. conectam? Eu sempre fiquei nesse negócio de pinga entre música e tecnologia, até que veio a pandemia, não teve como escolher mais. E aí a fonte tipo secou. assim, acabou música, acabou Acabou. sua renda. Eu tinha uma outra renda que eu fazia transcrição de partitura num site americano, então eu ganhava por dólar ali e não tava tão totalmente zerado. Mas você tinha que fazer muita transcrição. Era muita pra- transcrição. Então, como o dólar tava super alto, então eu não precisava fazer tanto assim como em outros anos. Uhum. Mas se não fosse isso também, ia acabar comigo na pandemia, porque sumiu. E aí você ficou vagando na internet ou vocês se conhecem de proximidade? Ou Proximidade, É. proximidade. Né? Foi Entendi. indicação. Fazia parte do que você tava já escolhendo algumas pessoas pra você Eu treinar. tinha contato com pessoas de bastante experiência na área e uma das pessoas que eu fui mentor há alguns anos antes, uns 4 anos antes. Falei, tem alguém pra indicar? Ele falou, cara, eu tenho. Aí indicou o Brito. O Henrique, eu também trabalhei com outro especialista que trabalhava comigo numa empresa de jogos. Tem alguém pra indicar? Cara, eu tenho o meu primo. Aí ele falou E a ó, proposta o era primo dele é esse tal de Henrique. interessados. Ele falou assim, olha, eu tenho um primo meu, mas Interessados. ele não tem um caso bastante especial, assim, ele tem alguns casos, assim, de tratar, fazer terapia. E o próprio Henrique fala isso pra gente, assim, ele fala, eu tava em depressão há quase 10 anos. Eu tava com dificuldade de ressocializar. Esse processo, o Ubuntu aqui, que é a nossa filosofia, salvou. Hoje ele casou, tá com uma filha agora, Caraca, tá numa que empresa legal. multinacional espanhola, isso em um ano. Em um ano. É. Cara, você falou dessa filosofia Ubuntu. O que é? O que faz? Onde estão? O que comem? O que frequentam, né? Hoje aqui no EmpreendaCast. É algo que devia estar na água, na torneira, assim. né? Tinha que ser Mais ou menos orgânico. isso. O Ubuntu é uma filosofia de origem africana, em que ela fala assim, ó, eu tenho que ser, quanto melhor você é, melhor eu sou. Ou seja, tá, a gente se ajuda, troca conhecimento? Não. Eu tenho que ser a minha melhor versão através do Gustavo, e o Gustavo tem que ser a melhor versão dele através de mim. O que é isso? Eu tenho que ensinar tudo que eu sei. Mas tudo que eu sei, não 50%, não 20%, tudo. Integral. Essa é a premissa. Exemplo, um jogador de futebol, ele começa, aí ele fala, aquele cara é o astro. Imagina ele falou assim, se eu for lá, aquele cara vai ficar me medindo, vai me menosprezar, enfim. Isso vale pra qualquer carreira, pra medicina, dentista, qualquer coisa. Radialista, ele entra e dá uma entrevista, ele fala, hoje é meu primeiro dia. E aquele cara que tem experiência? Então assim, aquele cara que tem experiência, imagina que você chegou pra trabalhar e ele fala, oi, tudo bem? Beleza? Eu cheguei agora. Não, tranquilo. Bora te ensinar. Tem isso aqui. Você sabia desse segredo? E desse. Então você começa... Bate na bola assim, eu cobro falta assado. Exato. É assim que eu faço o pênalti. O Ubuntu é mais ou menos isso. Essa filosofia de ajudar o próximo
E é uma ajuda. Sem esconder o jogo, muito. sem ser cuzão. A verdade é você ajudar sem ser cuzão. Que tem bastante gente disfarçada de cuzão. Tá te ajudando, mas no final tá com interesse em alguma coisa. Ou tem Alguém medo, troca. né? De Ou que tem você medo, vai, sei lá, Qual fazer que é o o quê? problema? Pô, fiquei feliz que eu sigo sem saber até, hein? Qual o problema na área da tecnologia? Mudou a minha vida. Pesquise mais sobre, vai explodir e expandir de um jeito. Eu vou Legal. te passar alguns materiais que a gente Eu usa. quero. A gente passa um material, o nosso diferencial é assim, ó. A gente não ensina código. Lógica de programação, você comentou, né? Que destrava a pessoa. A gente fez uma lógica de programação pro soft skill. Exatamente. Legal. Por quê? Porque a gente destrava a pessoa, fala, condutas de tecnologia, é bem isso aí. Você entra pra trabalhar com tecnologia, Sim. aquele... Cara, e ó, você falou de mentor, eu vou mandar um beijão, um abraço, ele é meu amigaço, o Augusto, que foi o cara que me ensinou a programar em Aspão. Legal. E sabe como que ele me ganhou? Que eu percebi que ele era o cara que eu tinha que guardar. Aí vamos pegar um pouquinho da filosofia, né? Uhum. Quando você chega ali, eu era novinho, eu comecei a programar com 15, 16 anos. Fui registrado com 16, depois vem o exército, né? No Brasil a gente tem essa, né? Tem Puta, tomara essa. que os caras não me pegam, porque vai fuder Já minha viu. carreira, né? Na época ia fuder a carreira. Para outros é a única opção, né? É a remuneração do exército. Para mim era um atraso. E aí o Augusto era um cara que... Ele era o sênior da parada. Eu olhava pra ele e falava assim, mano, eu quero ser muito Augusto, tá ligado? Eu quero ser esse maluco. Porque quando os caras levantavam assim, você falava, vai na mesa dele, mano. Era batata. Assim, os caras levantavam e falavam, Augusto, tô com um select aqui, mano, preciso fazer isso e Ele aquilo. faz assim, né? Ele levanta a mão, pauzinho mágico. Não, então... Já resolvi, vai lá. Ele era o oráculo da parada. O oráculo. Né? E aí eu percebi aquilo, aí eu comecei a grudar nele. Só que qual a primeira coisa que acontece quando você é jovem, né? Como é que você consegue a atenção do sênior? Como é que você se faz ser interessante, sem ser interesseiro? Ó, que louco, nasceu aqui na parada. Porque o meu interesse nele era, puta, se eu programar bem, eu posso fazer os trampos que ele não quer fazer e a gente vai galgar a parada. A resposta mais rápida é, você tem que se mostrar promissor. E- Um talento. Aí ele fala, vale a pena gastar tempo nele. É. Esse é o problema. Aí ele chegou pra mim, no Aspão, tinha o programador porco e tinha o programador que dentava o código e Tomava comentava. banho, né? Não, então, Programador que toma banho. o Augusto, mano, ele é muito metódico. O Augusto, ele comentava o código. Aqui eu cabeçalho, Legal. aqui eu faço um select, aqui eu dou update, aqui eu mexo... Cara, você pegava o código dele, era uma aula só de abrir o código dele. Né? Você abria os pontos aspas lá, eu via que a última edição era feita por Carlos Augusto, eu falava, puta, Tá maravilhoso. Tá tranquilo. aí eu comecei a mandar uns códigos pra ele. Ó que legal vocês falarem isso e eu vou me recordando o quanto esse cara fez diferença. Que depois eu consegui até contratar ele numa empresa que eu me dei bem. Precisava de um cara sênior, eu puxei ele pra ganhar mais que eu e tava tudo bem, Que legal. né? Outras pessoas teriam dificuldade de Exato. trazer alguém pra ganhar mais que você. Exato. Pra mim foi o seguinte, mano, traz aí o camisa 10, Oportunidade. que esse maluco toca a bola pra mim, eu meto gol também, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, seu código tá beleza, vai funcionar, tá show de bola, mas tá uma porquice do caralho isso aqui. Porque eu não, né, não indentava. Não... Aí ele falou, cara, é assim, ó, tab, td, tr, na época dos HTMLzão, né? Aí ele faz assim. Só que eu só vou continuar te ensinando se o próximo código vier com o que eu te ensinei agora. A gente não vai regredir. Ele não falava com essas palavras, mas ele falava assim, cara, eu só vou te ensinar se for pra ir pra frente. Acumulando. Isso. Então ele fazia o seguinte, mano, ó, esse porco aqui, ó, programou isso aqui, tá uma bagunça. O seu primeiro job pra mim aqui, pra eu continuar te dando o meu tempo, é arrumar essa porquice. Aí eu pegava os códigos dos programador porco e... Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque pra indentar código você tem que ler. E pra ler você começa a entender. E aí você começa a falar, puta, por que o cara deu essa volta pra fazer isso? Aí você termina de ler e fala, ah, se o cara não tivesse feito isso... Aí eu terminava essas limpezas de código, chegava pro Augusto e falava, tá bom, cara, ele olhava se eu tinha indentado certo. Ou seja, não tinha ensinamento nenhum, era meio que põe casaco, tira casaco lá do Karate Kid. É o que a gente faz. É isso aí. Põe casaco, tira casaco. Isso. Você fala, mas por que eu tô fazendo isso? De repente o cara, É. corta uma madeira do nada. Você fala, uau, eu sei fazer. Puta, e o Augusto fazia isso comigo, velho. Esse momento é o momento de epifania. Você fala, cara, eu sou capaz. Mudou você no Não, mudou, passado, mudou. me mudou. O meu momento foi assim, um dos meus mentores, ele falou, cara, pega essa placa, essa giga de teste,
dá um blink, faz aquele LED piscar. Aí eu lá na programação, blink, printf, switch, Pum. apertei o botão, o LED acendeu. Eu falei, nossa, eu consigo controlar o mundo agora. A Matrix é minha. Agora pensa alguma coisa que eu faço piscar. Aí eu ficava assim, mas sempre tem aquele momento do eu sou capaz. E se você falha naquele momento e vem um outro cara, pensa em lógica de programação, Augusto barrado, Augusto inverso, e alguém oposto dele. Cara, você não tem talento, esquece. Nossa. Pô, muito complicado explicar isso aí. Por quê? Porque o Augusto é o nosso Augusto do dia a dia. A crítica, ela é construtiva ou destrutiva? Você falou do comunicação não agressiva, faz parte do nosso treinamento. A gente fala comunicação não violenta, não agressiva, cada um chama de um jeito, mas tem uns livros lá de comunicação, do CNV em si, que você fala, cara, olha, cuidado que tem peso, palavras têm poderes. Sim. Essa filosofia Ubuntu, a gente montou ela, mas colocou outros temperos no nosso treinamento. Tem o borogodó de vocês. Exato, é a tapioca. A gente põe o nosso tempero e fermentou e colocou em algumas pessoas ensinando tecnologia. O Ubuntu fala assim, quanto melhor você é, melhor eu sou. Mas a gente colocou alguns outros temperos de alguns outros materiais de equipes, de basquete e outros esportes. Os principais deles são, um deles que a gente fala que é pressão, é um privilégio. É muito difícil hoje você colocar na cabeça de alguém que quer uma carreira, que você dá tudo na mão dela, que ela não vai... A vida não é só flores. Pressão é um privilégio. E por que é um privilégio? Porque depois de alguma pressão, vem alguma coisa boa. Sim. Você só sente pressão em algum negócio, algum business, alguma coisa. Nossa. E forma uma capa ali, né? A gente fala que é o omeprazol da vida, né? Você vai dando uma recheada ali no estômago pra ficar... É a crosta. É a crostinha, isso. Exato. É o calo, como nossos pais diziam, né? Exato. Então a gente mistura isso de, olha, ajudar o próximo, cuidado, pressão é privilégio, e a gente fala uma coisa, nunca se vitimize, nunca seja vítima. Por que a gente faz isso no nosso treinamento? Porque tá difícil pro Gustavo, foi difícil pro Eliel, foi difícil pro Brito, foi difícil pra todo mundo. É difícil pra todo mundo em algum momento. Então a gente sempre fala, gasta muito tempo se vitimizando. Pra mim tá difícil. Isso é muito comum em quem tá querendo entrar na área de tecnologia e muitas outras áreas, mas no nosso treinamento a gente vê isso, que a pessoa tá entrando na área de tecnologia e começa a pesar. Tem aquela história da lógica de programação, você fala, será que eu sou realmente capaz? Então, aí a pessoa, quando ela vem chorar, a gente fala, quais são as nossas leis? Não se vitimize. E aí, o que você tá precisando de ajuda? Bora pra cima. Vira a página, vida que segue. Então, eu não tenho um cromossomo, eu não tenho um DNA, eu não tenho nada diferente de você, né? Pra dizer que você que eu sou mutante, sei lá. Não nasci programando. Não nasci falando. É isso a aí. gente nasce, o nosso ponto de Aprendi partida essa parada foi igual. Loucura. Exato. Então a gente faz isso com essa filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana, que essa filosofia Ubuntu, ela cresceu muito na África no momento do apartheid, da segregação lá, com o Nelson Mandela e uma outra pessoa, e o Desmond Tutu, que é um cara que montou essa parada toda. E aí que vem a nossa, assim, o gancho perfeito do que a gente faz. Esse Desmond Tutu é um cara que... Ele que cunhou ele cunhou, né, esse termo, Ubuntu, e ele fala assim que você, assim, se existe uma desigualdade e você não faz nada, se existe, alguma desigualdade de algum jeito e você não faz nada... Você faz parte dela. Você está escolhendo o lado opressor. Como a gente traz isso para nosso dia a dia de carreira e para os nossos momentos pandêmicos? Você não perguntou como é que é difícil um preto entrar na área de tecnologia? Você não falou dessa época da reservista? Você conseguiu um emprego com 16? Eu tentei fazer uma entrevista com 16 para uma empresa. Me lembrou agora falando com você. Eu ia fazer 17 anos na outra semana. Não fiz ainda, então assim... Eu fiz uma entrevista numa empresa, eu e mais 4 pessoas. Aí ela pegou 2 pessoas, aí um cara desistiu e sobrou mais uma vaga. Tinha eu e um japonesinho, eu lembro na época. E ela falou, olha, você tá na época da reservista e tal, e não me contratou. Que era mega comum isso, né? Não sei se ainda tá também, né? Porque eu já passei os 17 anos. Tanto. Eu falei pra ela, tá bom, mas dificuldade. Então, assim, existem pessoas que têm que batalhar muito mais. Eu vim da periferia, tem gente que veio de escola, até esqueci o nome. Colégio. Colégios, mas assim, colégios internacionais, bilíngues e tudo mais. Nem se compara. Não tem como você pegar um cara de uma, sei lá, escolas de fora, escolas daqui. Não tem como comparar. Então,
As pessoas já têm... ou seja, dentro do nosso treinamento, eu sempre gosto de usar passar um filme para todo mundo assistir, que é exatamente o que eu vou explicar agora. Pensa que daqui até aqui é um campo de futebol, um estádio. Tem um vídeo que a gente mostra que tem um técnico, um coach, que ele tá com uma nota de $100 na mesa. Ele falou, gente, ó, eu tô com uma nota de $100 aqui. Aí tem umas 40 pessoas, umas 50 pessoas, é muita gente, né? Umas 50 pessoas tô ligado. Na beira do campo. Você já viu esse vídeo? Já, que ele fala, dê um passo quem estudou... Dá um passo quem tem pai e mãe. É o primeiro passo que ele fala. Eu sei disso porque a gente já assistiu o vídeo 800 mil vezes. Deu o passo. Ele dá um passo agora quem só estudou em escola... Quem nunca estudou em escola pública. Aí muito menos pessoas deram um passo pra frente. Dê um passo agora quem não lembra a refeição. Se você pagou pela refeição de ontem. Se você não lembra, algumas pessoas deram passo. Dê um passo quem não sei o quê. Quando você olha, a primeira fila é 100% preta. Tem gente branca. E não a primeira fila que não andou. Que não andou. A última fila. A última fila, os fila. retardatários. Isso. Os do meio, bastante gente. Ou seja, o jogo nem começou, a oportunidade nem foi posta a jogo, já tem muita gente na frente. Sim. E ele fala, go, agora vocês podem correr. E você vê que as pessoas que estão no fundo têm que correr muito mais do que as demais para chegar no mesmo lugar. Sim. Entende a parada? Totalmente. E se eu tô com uma nota de $100 e acho justo todo mundo correr de forma desigual, eu estou escolhendo o lado do opressor. Muito legal. Entendeu? E a gente montou essa Mas isso faz parte do day one na parada. Na hora que o cara chega... Na hora nice que ele chega. Meet you, Ubuntu. Assista. Fala com a gente depois. O dia 1 do e cara o código, na empresa... Eu quero mexer com o código. O dia 1 da empresa é Netflix. Vai assistir vários materiais que a gente tem de mentoria e vão trocar ideia. Mas eu quero código. E o código, quando vem? Cara, mas o que põe precisa? Casaco, tira casaco. Põe casaco, tira o casaco. Não precisa. Você quer meu currículo? Cara, não me manda esse papel, pelo amor de Deus. Não, mas calma. Você tem força de vontade? É o único pré-requisito. Sério? Sério. Mas aí a pessoa começa a ver, e a gente tem as nossas metodologias que nós implementamos uma fórmula social muito forte de carreira. Então, não é que eu quero e tô aqui por dinheiro, eu tô aqui pela carreira. A gente doa a carreira e com ela vem dinheiro. Agora, o Joãozinho e a Mariazinha querem entrar na parada. Certo. A gente tá falando que o Codeless é uma escola /consultoria. Nós usamos uma barreira de consultores com experiência de mercado. Os seniors. Lideram o projeto, os seniors, tem um monte de IEL. E os alunos assistem na prática. É uma imersão, é uma escola de imersão. E a entrega final é um projeto, é um produto, é uma contratação. São softwares reais. Nós temos clientes grandes em São Paulo. Nós temos clientes grandes no Brasil inteiro. Então é uma escola /consultoria. Tem uma software house e tem um departamento de doação de carreira, de treinamento. Só que o percentual é maior da escola mesmo. Então você já vem fazendo a base do próprio apagão tecnológico que você vai sofrer também. Só que você tá com os meninos da vila ali, né? Você tá fazendo um... Dentro dessa reportagem, falava uma coisa bem legal. E é bom quando você presta atenção nas entrelinhas. As empresas que gerarem os seus próprios talentos são as únicas que não vão sofrer com isso. Então, você já tá pescando na sua... Como chama no futebol? O nome que eu falo disso nós temos o nosso celeiro. O nosso celeiro. Entendi. Você entendeu? Mas o Joãozinho e a Mariazinha que entrar hoje já não vai sair codando a Dev 100 lá da parada, né? Vai começar ali, né? Primeiro o Netflix, o onboarding tem a parte do mindset. É soft skill, né? Que tem esse negócio tem uma máxima que falam, né? O caráter a gente não consegue mudar. A gente não tem como mudar isso. Tem gente que fala que tem, mas beleza, vai demorar muito tempo. Agora, uma habilidade eu consigo te ensinar. Se você for uma pessoa boa e dedicada, você vai pegar. Você não muda caráter, mas você influencia a conduta. Sim. E vem uma das reflexões que eu gosto de falar sempre, Gustavo. Você é a soma das pessoas que estão ao seu redor. Eu sou cercado de Augustos, mentores, Eliels, Gustavos. A gente começa a agir e entender qual. Tem muita gente na área de financeiro, muitos coaches, muitos podcasts que falam muito sobre isso, assim, que você tem que andar com as pessoas que você quer ser e tal, se espelhar. Isso é uma verdade. Mas desde que elas te queiram por perto. E a gente montou um núcleo exatamente assim. Então o cara entra assim, tipo, inocentão, fala, cara, eu quero muito programar. Eu vou dar minha vida se você me ajudar. Eu quero muito entrar nessa área. E você começa a treinar, você vê cada boca pra fora. Mas tem gente que você fala, meu amigo... Ele nem verbalizou, mas ele mostra com atitude, cara, né?
Tem uma ciclo frase antes de que... Tinha uma superintendente que eu conheci no ramo de tecnologia, Vanessa Bustamante. Tô mandando uma mensagem aqui pra você, Vanessa. Uma vez ela me mandou uma mensagem assim que ela tinha como mantra. Suas atitudes falam tão alto que eu nem escuto a sua voz. É isso. Que é justamente, né? Você não precisa verbalizar a sua vontade. Você precisa agir. Você precisa construir. Quem verbaliza muito não necessariamente quer tanto. Quem executa, faz, né? E persegue é o que essa tinha. parte da comunicação acho que tem que ser resolver. Se resolveu, aí Sim, você comunica sim. bem. Mas se Até você porque eu falar fiz antes, marketing. né? Galinha que não cacareja, né? Exatamente. Não aparece, né? Mas isso tem que Ou ser o lobo feito mal depois, pega. né? Tem que ser feito depois de você Sim, mostrar com sim, ação, né? sim. Mas Não fica só falando. quem não é visto... Não é lembrado, Exatamente. isso aí. Eu já dizia Mano Brown também, né? Tem vários trechos também. Qual é o ponto que eu tô dizendo, né? Hoje você não sofre com demanda de empresa pedindo software para você. Acho que essa dificuldade hoje você não tem. Não. Você tem bons clientes, Sim. boas negociações, o seu comercial ele trabalha no mesmo ritmo que trabalharia tendo ou não o seu celeiro, Sim. certo? Sim. O que você está fazendo é se antecipar à demanda que você mesmo já atende, para que você não sofra dentro da construção desse software, consequentemente seu cliente também. Mas o intuito é realmente a adoção de carreiras, porque a gente hoje tem 50 pessoas em média, mas a gente tem alguns números muito interessantes. Já passaram em torno de 70 pessoas. Ou seja, 25 pessoas já foram para outras empresas. O nosso acordo é muito claro. Você vem aqui para aprender, vai levantar voo. O primeiro voo do pássaro é com a gente. Depois você segue voando, aonde você quiser. Tem uma pessoa que atua com a gente, está numa empresa espanhola, outro um cara na Austrália, uma empresa australiana, tudo trabalhando aqui. Uma parte muito... a males que vem para bem. Eu trabalhava em home office antes da pandemia há 4 anos. Isso é importante ressaltar. E eu falava para todo mundo, gente, home office é uma coisa, a pandemia é Hell's Office. Tá todo mundo se adaptando ainda. Sim, sim. É cachorro, Ainda mais você tem filhos ou não? Hã? Você tem filhos? Uma filha de 8 anos, Manuela, e o Arthur de 4. Fiz 4 semana retrasada. Eu acho que o Arthur eu posso falar, né? Que eu tenho um João de 4. Malandro não tem cargo, não tem faculdade e não tem experiência que segure um moleque de 4 anos dentro de casa, velho. E ainda tendo que fazer reunião e meet e... Cara, por isso que eu falo, né? Hoje eu tenho uma divisão muito clara com a minha esposa entre as tarefas em casa. É bem dividido. Sim. Né? Já fui cuzão na primeira gestação, eu não dividi bem essa bola. Nessa segunda agora, com o Davi com 3 meses faz agora, a gente dividiu super bem. Legal. E aí eu faço umas reflexões das nossas mães. A sua, por exemplo, Sim. que com 2 anos o caçula fica sem pai. Exato. Malandro, ser mãe é mais foda que ser o presidente dos Estados Unidos. Exato. É muito fácil uma mala preta pra apertar bomba. É foda pra caraca, velho. É. Eu chego na minha mãe e falo assim, mãe, aquilo que o Brau fala, mãe, a senhora é uma guerreira, né? Puta, é verdade. Independente né? Eu tive meus privilégios, tive minhas construções, tive, né, na fila lá de quem tem o pai e a mãe, eu daria o primeiro passo e já ficaria alguém pra frente. Exato, né? Já exato. ficaria à frente. Mas é legal a gente ressaltar aqui a dificuldade de ter um home office, de viver em home office, de construir no hell office Exato. e de ser mãe. Porque tem algumas coisas que mesmo que eu divida com ela, eu não cumpro e não supro a necessidade dessa criança. É mais foda ainda. Eu falo que hoje a Codeless, eles falam, você tem um CEO. Eu falo, cara, se não fosse a minha esposa abrir mão da carreira dela de 8 anos no serviço bancário, 3 faculdades, eu não estaria dedicando tempo para vocês. Sim. Agradeço primeiro a ela, depois para mim. Ela foi o primeiro Ubuntu. Sim. Então, assim... E outra, a remuneração dela, se fosse colocar em cifra mesmo, tá mal pago. Você não ia conseguir, Eu não consigo pagar o presidente dos Estados Unidos, talvez eu pague algum dia. É isso aí. Ela não tem como. É importante a gente falar isso, porque o que a galera aprendeu aí, acho que ainda tá aprendendo. Né? Você Sim. teve essa experiência porque o mercado de software oferece isso, né? Trabalhar com chefes espalhados pelo mundo, esse negócio da confiança, né? Tá uma discussão imensa aí do Elon Musk e o home office, se o cara é produtivo ou não é. Eu acho uma baita bobagem a discussão, porque isso já acontece, assim, do que eu conheço dentro da minha área, eu tenho uns 4, 5 camaradas que trampam pra Apple e nunca nem pisou na Califórnia. E o cara tá lá há 7, 8 anos.
Eu tenho amigos Que nunca nem viu o chefe. Na Google, Mozilla, um ex-chefe meu de uma consultoria tá na Microsoft há mais de 10 anos. Ou seja, isso é verdade e eu sempre falo isso, que o home office ele rompeu as barreiras geográficas e permitiu... Ele ajudou muito a gente no nosso modelo, porque hoje a Code ele tem 50 pessoas, certo? Uhum. Essa parte é muito importante. São 50 mentores quando você fala 50 pessoas? Não, são 12 mentores e uns 30 e tantos alunos. Muita gente. Quando eu digo alunos, assim, já são profissionais. O nosso ciclo a pessoa estuda de 6 meses a 1 ano. Tá. E ela é contratada no final. Ela acaba entrando, como você falou, a gente já acaba absorvendo e trazendo ela para dentro. E qual que é a doação da pessoa? Vamos pensar num Ubuntu aqui, né? Uhum. Você tá doando a sua parte como CNPJ e todas as pessoas que seguem a mesma filosofia. Exato. Tá dando conhecimento. Muito. O que essa pessoa do outro lado tem que dar para que ela também feche a equação da doação, né? Aquilo que, quando você está ensinando, você quer ver. Ela tem que dar força de vontade, dedicação e muito estudo. Muito estudo. Bastante estudo, porque não é fácil, assim. Volto a dizer, gentileza gera gente folgada. Quando eu falo folgada, é aquele termo, você folga uma pessoa, Gera você acomodação. Você relaxa, acomoda, exato. Uhum. Então, às vezes, tem dores, tem batalhas que você precisa passar. Você precisa. Então, isso, para quem está começando na carreira, é muito importante. Eu vou dar só alguns exemplos. A gente tem pessoas do Brasil inteiro. Tem uma pessoa lá de Tocantins, uma pessoa... 5 pessoas do Rio Grande do Sul, de Canoas, Porto Alegre, Cachoeirinha, Esteio, interior de Minas Gerais, Três Corações, Terra do Pelé, Belo Horizonte, Goiânia... Goiânia não, Anápolis, Goiás... Tem gente do Brasil inteiro, Rio de Janeiro. Também, né? França, uma pessoa da França. Legal. Um cara da Irlanda, que é brasileiro, ficou lá. Tava trabalhando como garçom lá. Trabalhando como garçom de sushi. Assim, tem várias histórias, tem tudo, tá? Tem caminhoneiro que virou programador. Um caminhoneiro que programa Java. Ele desce do caminhão e compila um Apache Tomcat lá e entrega pra você. Imagina ele andando na linha amarela aqui do metrô, né? Que quem pilota é o Java também. Né? Você tá ligado. Mas pena que o Java é muito lento. Aí, os caras vão ficar bravos aí. Vai ter que cortar. Mas, pra quem não sabe, o metrô da linha amarela do estado de São Paulo é pilotado pelo Java. Às vezes da Paula, né? Mas... pelo metrô. Mas é culpa da linha, nunca do software. O software nunca é o problema. O software, eu sempre falo isso, que o software, o código, ele te obedece. E para quem está aprendendo programação, a lógica de programação, por que o código fez isso? Aí você fala, não, porque você fez. O cara fala, o código é burro. Não, você fez. O código, ele é esperto. Ele não erra o que você pediu para fazer. O Augusto fazia comigo o seguinte, cada vez que você tentar compilar a ideia... É uma topada na cabeça, sabe? Porque foi você mesmo que tentou compilar algo errado, não o software. A gente sempre fala que... Tem uma das pessoas no nosso time, um dos nossos mentores, que ele deu uma palestra bem legal, que ele falou, se você estiver errando, tente errar diferente. Toda vez que você errar, tente errar diferente. Acredito muito nisso, cara. A gente sempre tenta errar igual. Sei lá, nossa, eu quero, mas como é que você tentou? Igual. Não vai sair da lei nunca. Esse mesmo cara aqui, que bacana a gente discutir isso e as vivências. Ele mesmo me falava o seguinte, você já checou todas as ponto e vírgula? Sabe, do JavaScript? Ele falou, você já olhou todos os ponto e vírgula? Porque uma vez, Gustavo, eu fiquei 2 dias e era um ponto e vírgula. Uma chave e um ponto e vírgula escondido na linha de baixo. Você acredita que era a ponto e vírgula? Não ia. O Ajaxão dando pau lá, chamei o objeto, o negócio não vai. Já estavam umas 4 horas. E o sênior também tem isso. Tem cara que sente o cheiro da merda, assim, né? Então ele já levantou. Qual que era o meu apelido lá que o Rael tinha colocado no celular dele, meu nome? Tem Steps, né? O Tem Steps Ahead. Tem a brincadeira do Tem Steps Ahead. Quando eles começam a ouvir o bug, parece tipo sabe? Você tá no divã e eu fico ouvindo assim, o meu código tá fazendo isso. O carro lá, dirigindo. Aí você fala, compila? Não. Aí você já elimina umas 15 hipóteses. Aí, não, é isso aí. Aí ele senta... Como é que você sabia? Cara... Vivência. Cabelo branco. Errando. Errando. Eu fui a pessoa que mais gerou bug
que você conhece. Isso aí. Teve uma história muito legal. Já ficou parado em várias buchas. Teve Eu já comi tanta pizza que eu acho que parte dos meus quilos foi tentando resolver bucha. Financiamos toda a gastronomia italiana, o software e a gastronomia. Na época que o iFood nem existia, mano. Tinha que parar no telefone lá, achar uma pizzaria 1h. A primeira empresa que eu empreendi com um amigo meu, um parceiro, foi no mesmo prédio ali Cara, aqui eu não lembro agora, né? Próximo essa região de Pinheiros, ali, Vila Lobos, o pessoal do iFood tava lá e eles eram ainda uma salinha pequena. Disque Cook chamava. Eu tenho a história do um dos fundadores já era iFood, quando eu conheci, já era startup. Então... Agora, me fala um pouco mais sobre esse caminhoneiro. Como é que esse cara apareceu lá? Porque acho que é legal nesse episódio, a principal mensagem aqui, a gente falar que é pra tudo, pra todos, não tem idade, né? E é de fato uma doação. O papel do mentor aqui e do cabelo branco não necessariamente precisa, porque também eu já aprendi muito com o moleque de 17, de 16 atualmente. Então eu falo pra galera que já o cabelo branco não quer dizer mais nada, né? O mentor tem que ser quem errou mais, quem testou mais, quem tentou mais, né? E pode te contar um pouquinho sobre isso. Por isso que hoje no mercado do marketing digital tem falsos mentores e tem mentores reais mesmo. Você fala assim, puta, esse cara... De fato, ele vai me dar um atalho, alguma coisa, mas no sentido do que ele aprendeu. E cabe a mim seguir corretamente esses atalhos, essas dicas. Agora, eu queria saber desse caminhoneiro. Esse cara também sofreu na pandemia? Como é que ele foi aparecer lá na Codeless? Ele foi indicado por uma das pessoas... Como ele chama o caminhoneiro? Renato. Nós chamamos ele de Bigode, Fred Mercury. Ele tem um bigode... Maior do que o seu. Maior do que o seu, sim. E o dele dava voltas quando a gente conhecia. Entendi. Então, assim, é caminhoneiro, né? O nome já diz, já vem com o bigode. É o Bino. É o Bino. Ele foi indicado por uma das pessoas. Essa pessoa que indicou ele, hoje ela não tá mais com a gente, ela fez a migração de carreira, ela tá na Deloitte, uma das maiores consultorias, uma das Big Four, uma das 4 maiores do mundo. Ou seja, treinou lá com a gente e tá lá brilhando. Tenho contato com ele, porque a gente não perde o contato nunca. As pessoas que migram de CNPJ, de empresa, passam a ser mentores da rede? Não necessariamente, porque ela vai cuidar da carreira dela. Mas as pessoas que ficam ali na trincheira, elas ficam só para cuidar das carreiras. É literalmente mostrar como eu faria, todo santo dia. A gente sempre fala assim, repetição leva à perfeição. Se você quer aprender algo em alguma carreira, você vai errar na primeira, vai errar na segunda, mas vai repetindo. Tenta. Quantas vezes precisar. A gente sempre fala, cara, eu queria ser... A gente tem o nosso treinamento do Michael Jordan, que é a maior referência. Você fala, todo mundo já sabe. O Air Jordan, Michael Jordan. Esse cara, ele errou 9.000 arremessos. Mas ninguém lembra o tanto que ele errou, que ele treinou. Sim. Que ele chegou a ser um fracasso. Sim. O cara ficou tanta raiva, treinou tanto, que de uma temporada de férias para outra, o braço dele aumentou 20 centímetros de envergadura, assim. Treinou tanto. Ódio, raiva, vontade, fúria. Então, a gente sempre fala assim, perfeição leva a repetição. Então, esse efeito, na hora que você falou do Augusto, a gente tem esse momento chamado Be Like Mike. Tem um comercial da Gatorade, da década de 90, a gente mostra esse vídeo no treinamento, em que todas as crianças queriam ser igual ao Mike. O nome da música é um jinglezinho falando que eu queria ser I wanna be like Mike. Então, a gente, como mentor, mostra, cara, eu codifico assim. Aí o cara, olha lá o Brito, olha o fulano. Cara, eu quero ser assim. E a gente cria uma trilha para a pessoa poder conseguir. Que legal. E acredite, não é bullshitagem. Pode me provar. Pessoas que a gente programa nessa metodologia, o cara que está programando com a gente em 1 ano, tem gente que programa com a gente em 1 ano que é melhor do que caras de mercado com 6, 7 anos. Tem faculdades, cara. E não precisa nem fazer o code review, né? Que agora também é uma das coisas que rolam, né? Terminou o código, alguém faz um review. Nem precisa, se o cara tá colado ali com ele, né? Fazendo e aprendendo direto da construção. Code review é algo assim, é bom, importante, mas é industrial, né? É fábrica. Não é isso que vai transferir o conhecimento. Sim. Você não viu como ele fez. Você não viu a linha de raciocínio. Então, é até melhor, né? Porque você pode ali naquele momento falar, pô, cara, acho que aí, né? Você pode dar uns pitacos. Assim que você vai falar, cara, aprende com o pai aqui como é que funciona, né? Dá uma olhadinha. Cara, junto com essa frase do Michael Jordan,
do Michael Jordan, tem outro preto foda, que é o Usain Bolt, que os caras falam assim, puta, eu treinei X anos pra correr 9 segundos. 9 segundos. Ele treinou 8 anos ou 10 anos É. pra correr 9 segundos, cara. E você, na primeira dificuldade, desiste. Alguma coisa assim, a frase dele. É. E aí mostra, né, por trás, aí, puta, destrincha. Ele é um baita atleta, né, ser humano. E aí destrincha todo o treinamento dele e construção. Então, se você juntar esses dois pretos aí na parada pra fazer uma inspiração que, porra, você tem 34, você viveu a era Chicago Bulls, Sim. Pipe. Sim. Cara, olha, eu curto basquete até hoje. Tive o prazer de ir na NBA, um dos momentos mais Puta animal, ainda inesquecíveis não da consegui. minha vida. É. Eu digo pra você que, assim... Eu sentaria até lá no fundão mesmo, assim. Eu logo sentei. Lá no... Mas Não, mas parecia que eu tava no meio da quadra. Depois do bagulho do dog, assim, se me deixassem lá no trás, assim, eu já toparia, que é louco demais, mano. Sim, sim. Mas, assim, é uma experiência. Então, assim, você vê que essas filosofias coletivas de time... Sim. Um time da NBA, às vezes, demora 70 anos pra ser campeão. Não é tão fácil. Então, tudo que você tem dificuldade pra conquistar, você dá mais valor. E de time também. Quando você tá sozinho, inclusive tem até essa analogia, né? Nas provas aquáticas, os recordes mundiais que foram feitos foram nas de dupla. Porque quando você tem outra pessoa que depende de você, você vai mais rápido. Você vai dar mais... Não, se você pegar, assim, se a gente fizer a analogia, né? O basquete acho que é um dos esportes coletivos de maior impacto. Se tiver todo mundo alinhado e não tiver interesse... Porque assim, você arrisca uma cesta de 3 diante de uma situação. Você também não vai lá de bonitão querer se aparecer e tentar uma cesta de 3 se a situação e o time não condiz com aquilo. Tem caras que chamam a responsabilidade, convertem, mas o time também jogou pro cara fazer o arremesso. Então o basquete ele é um do que mostra muito isso. O Jordan mesmo fala que é uma dança. Sim, é uma dança, sim. É praticamente isso. Tem um ritmo, tem o... Assim como ele diz também que se não fosse lá o Pipe, o Rodman, os caras, ele também não seria o Michael Jordan que ele foi. Porque tinha todo um contexto ali na construção daquilo. Tem uma coisa muito interessante... Pippen, não é Pippen, é o Pippen. Scott Pippen. Tem uma coisa muito interessante que liga em tudo isso que a gente tá falando. Pra você virar um jogador de basquete, você tem que passar por uma peneira. Uma peneira. Ou seja, a vida é uma peneira. Que, consequentemente, também vai habilitar algo que nos Estados Unidos eles levam a sério, né? Você faz um esporte pra ganhar a bolsa do estudo, né? Eu te pergunto, quantas pessoas desempregadas existem no Brasil? Muitas. Muitas. Ok. Quantas pessoas são formadas por ano de tecnologia? Mais de 100 mil. Muitas. Aí você fala, ok, então tá. Então tem bastante gente desempregada, bastante gente se formando e o apagão técnico existe. Por quê? Peneira. A régua hoje do mercado ainda é muito alta. Pergunta qual empresa de tecnologia que você conhece que contrataria um caminhoneiro? Acho que nenhuma. Acho que nenhuma. Não faz sentido. Não, mas empresa, me dá uma chance, eu quero programar. Assim, aí eu não vou puxar a sardinha pra mim, mas o fato de ser curioso, eu tentaria. Mas assim, eu não sou de tech, eu sou de podcast, eu sou de audiovisual. Você ia ter que gerir ele, meu filho. Um parto. Não, então, mas eu toparia pela loucura. Sim. Pela loucura. Sim, eu digo que... Agora, se eu fosse conservador, bonitão, os projetinhos entrando, não posso errar. Como 99,99%. Eu ia falar, você tá louco, eu não vou pegar esse cara. Exato. E não tem como mentir que não faria isso, porque vários pensam assim e só não admitem. Né? O que as empresas hoje têm? Elas pegam só as melhores pessoas, o que não é errado. Mas elas não geram seus talentos, não capacitam ou não tem um programa de adesão. Nós montamos esse programa de adesão, nós montamos essa peneira. Quando eu falo que é 0 currículos, é 0 currículos. Tem uma pessoa que chegou pra mim e falou, olha, tudo bem e tal, eu sou programando... Tem uma pessoa que entrou recente, que ela falou, olha, eu não terminei o ensino médio, eu tô fazendo supletivo. Eu falei, cara, prazer, beleza, vamos aprender a programar? O cara tá arrebentando. Ai, que da hora. É um dos melhores programadores que eu já vi na vida. Então. E ele falou, não tem ensino médio. Aí eu falei, cara... Aí eu não cometo mais esse erro de falar que existe dom. Dom é um treinamento precoce. Cara, o Augusto, ele tem um dom de programar. Você tá treinando igual ele no fim de semana? Sim. Eu chegava com a minha família e tal, todo mundo foi dormir, beleza, 2 TV, 2 monitores, bora testar novas tecnologias.
bora arriscar, bora sonhar, bora ficar... Ou seja, esquece, forget Sim. about. Ou seja, não existe dom. Quando você pega pessoas assim com talento nesse sentido, é incrível. Outra pessoa chegou pra mim e falou, olha, eu gosto de tecnologia, eu jogo muito, eu estudei linguagem de programação, mas, assim, não tenho nenhuma experiência, trabalhava com telemarketing. Eu falei, beleza. E a pessoa treinou e ela era muito rápida. Ou seja, você vê que as pessoas, existem carreiras muito mais fáceis de migrar do que outras pelo ato repetitivo que ele faz, porque repetição leva à perfeição. Sim. Então, você falou, olha, então realmente a gente consegue ainda há uma equação. E existem grandes movimentos de apagão tech, a XP, o Itaú, Sim. várias empresas gigantes estão se reunindo, juntando 200, 300, 400 milhões para tentar achar núcleos, cubos, para ver se consegue reduzir essa barreira, mas ninguém ainda achou uma fórmula efetiva. Eu digo assim que o nosso formato, a gente achou uma forma de fazer uma trincheira, um celeiro. Tem até uma história bem legal, que é assim, uma pessoa dá certo é uma coisa, 2 pessoas dá certo é uma coisa, 50? Ah, não, é um tempero, tem um tempero aí. Uhum. Tem que ter, porque você sabe como é software, é fácil. Nem a pau, demora. A gente tá conseguindo entregar para clientes gigantes. E outra, né? Muda a tecnologia, muda muito rápido, né? Cada 2, 3 anos, defasa tudo. Vocês já viram, você tá bebê, viram um idoso. Você fala, não lembro mais de nada. Mudou, React, não é mais Angular. O Angular tá na 1, não, tá na 15. 15? Meu Deus, cadê as outras 14? O Python não serve mais, e daqui a pouco, Python de novo. E aí quando aparece os tiozão da baixa lá, você fala, os caras de mainframe, você fala, Deus me livre, cara, cuidado com a Covid. Cuidado, se vai pela sombra. Cobolzão, você fala, meu Deus, onde você aprendeu Cobol, né? E cara, você vai ver as vagas de Cobol. Você falou Cobol, mas mais um já se foi já. Cobol é demais. Agora, eu queria saber, Brito, um pouquinho de você, assim, da sua transformação, né? A gente conheceu o Renato, caminhoneiro. Sim. A gente conheceu o Henrique, que era da área de suporte. O Adrian, metalúrgico. O Simeon, né? Simeon, gesseiro. Você, músico. Mas qual foi a transformação a partir do momento que você se conecta com a Codeless? E qual foi o processo de transformação que você teve em quanto tempo? E hoje já equacionou o que você chegou a ganhar na era músico baterista? Aí não tem como. Bem nessa época da pandemia... A não ser que ele tocasse pro, sei lá... O Ivan Lins todo dia, né? Tipo... Mas teve essa... Ou com o seu Jorge, que tá com a agenda... Até fazendo filme, inclusive. Né? Tá com a agenda foda. Mas foi bem nessa época, como voltando na questão da pandemia, né? Eu tinha que fazer alguma coisa ali. E dos trabalhos que eu tive mais voltados para tecnologia, nunca eu tive a oportunidade, eu gosto dessa palavra. Nunca me falaram assim, ó. Às vezes eu fazia um projetinho, um MVPzinho, alguma coisinha, é fraco. Ao invés do cara chegar lá e falar assim, vamos lá, vamos tentar ir pra essa área, não. Ele falava igual ele falou, não. Fica no design, cara. Você não serve pra programar, Mas o time que tá ganhando não se mexe. Então eu decidi na pandemia, eu falei, vou sentar a bunda aqui e vou estudar. E aí eu conheço um amigo do Eliel, né? Que a Codeless foi isso, a indicação de pessoas que estão lá, isso que é o mais legal. Gostou, traz mais um, né? É legal isso. E é engraçado que quando uma pessoa vem indicar, eu tenho uma pessoa tal que ele faz faculdade e tal, eu falo, eu não pedi currículo pra você, porque você tá mandando pergunta. Sai fora, sai fora. E aí, nesse tempo, quando eu conheci o Eliel, eu tive a minha oportunidade. Eu gosto sempre de falar isso. Às vezes, na vida, a gente tem 1 ou 2 oportunidades que a gente ainda não merece. Mas a vida, se você der tudo de você vai dar certo. Então, eu não merecia aquela oportunidade ainda, porque eu não estava no nível da vaga que teríamos, por exemplo, né? O Eliel me acolheu, me trouxe, me mostrou os já ajudou a não fazer a panelinha, né? Já desmanchou a panelinha, tá aí uma importância. Então ele falou, cara, o que você sabe? Vamos aproveitar o que você sabe. Todos os trabalhos que eu tive fora a música, eu sempre prezei pela liberdade. Eu sempre gostei de ser livre no trabalho, poder fazer as coisas que eu gosto. E as coisas que eu não gosto, aprendo a fazer. E aí não é minha obrigação toda vez só eu fazer aquilo. Então, na Codeless eu me senti muito livre para fazer as coisas que eu gosto, trazer as filosofias, que eu gosto muito dessa outra parte. Então, eu encontrei um ambiente muito legal ali para trabalhar. Então, fui desenvolvendo a parte da programação, fui aperfeiçoando tudo, melhorando. Tem muito material
com a convivência diária com o Eliel, com os rapazes que entraram, a gente vai aumentando, né? Essa coisa da convivência que falam que é bobeira, não é uma bobeira. Tem até um exemplo bem legal que eu gosto de citar. Se você vai numa casa toda desorganizada, você vai lá, você vai comer. A pia tá toda cheia de louça. Você termina de comer, você vai lavar teu prato? Não, você vai pôr lá na pia, tá tudo lá um monte. Agora, se você vai em um lugar que é super organizado, não tem um pratinho ali, você tem coragem de deixar o prato Não, lá? dá até vergonha, né? Dá até vergonha. Deixa que eu lavo o seu, velho. Não mexe com Exatamente. isso aí, não. Eu faço trago de volta pro código, você faz lá teu código. Resolve o problema, resolve. Mas aí você olha do cara e você fala, mano, peraí. Lembra que você tava falando do cara comentou o código, deixou bonitinho? Sim. Você fala, mano, Uma obra de arte. vou deixar arrumadinho também, se os caras estão arrumadinhos. Então, te puxa pra cima, né? Então, essa colaboração, a filosofia que a gente tem, me tornou uma pessoa capaz de fazer demandas e trazer o melhor que eu tenho da bagagem fora a tecnologia para a empresa. Que a gente gosta disso também, né, na empresa, trazer o que a pessoa tem de melhor, colocar no código, né? Então, sobre a parte de remuneração, claro, já passou faz tempo. Ele foi um dos que foi remunerado em meio ao aprendizado? Desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Ele foi um dos que você apostou em remunerar para que ele dê o tempo completo dele. Exato. Na Esteja verdade, de corpo hoje, e alma, né? Para deixar bem claro, a gente tem o nosso site, a pessoa vai lá no site da Code, eles vão no Insta. Qual que é o site? Já aproveita aí para falar. www. .codeless, Codeless, codeless.io. O Codeless é Codeless, menos código. Menos código. Que é o que a gente tava brincando lá do começo ou fim da Software House. Isso aí. Então, é isso. Então, assim, lá tem o site que você vai lá, entra, tem o nosso WhatsApp, e você entra numa fila de espera. Porque a gente tem hoje uma fila de espera das pessoas e conforme vão aparecendo as vagas, a gente já vai falar, ó, vamos treinar as pessoas. E a gente faz uma espécie de dia do copiloto. Ó, a gente vai fazer uma reunião meeting para todo mundo ver um cara de back-end, de front-end, de Figma, de Flutter, Você de App, Android, passa Swift, o dia junto com o cara. E ele passa o dia junto com o cara vendo, assim, é tipo a maternidade, você tá lá naquele vidro assistindo, uau, você tá olhando o cirurgião, é assim que ele faz, avançado mesmo. Residência. Uma visita na residência. Uma visita na residência. Legal. Então, assim, você faz né? Mas aí o cara entra na fila, e aí qual o próximo passo? Como que você seleciona? Se não é currículo... Sequência. Por interesse. Por interesse. E aí, você pegou a Mariazinha e o Joãozinho. Eles já saem ganhando uma grana ou ainda tem alguma coisa a percorrer? Tem um período que nós mandamos 7 desafios de código, mas a gente ensina como fazer, a gente dá o gabarito. E essa é uma parte que o Brito é uma pessoa assim, excepcional em cuidar de pessoas. A gente montou materiais gamificados, todo mundo tem um avatarzinho, é muito legal, é muito assim, interativo. Então você vem e fala, não, beleza, a galera tá acolhendo, as linguagens são mais urbanas, num todo já nesse propósito. Relaxa, relax, take it easy, fica de boa. Mas eu não... Relaxa, vamos aprender. O que você sabe fazer? Cara, eu sei fazer um print na tela. Boa. Uou! Hello World. Hello World. Hello World. Então, a gente brinca que a gente faz isso, ó. Do Hello World para o Holy World, para o mundo inteiro. Então, são passos grandes. Todo mundo começou com Start. E tem nesse próprio processo, a gente já vê se a pessoa quer ou não aquilo. Sim, porque, imagina só, obviamente não já são pega todas os depois as eu pessoas faço, que depois eu entram. mexo, os que somem. A própria seleção natural, o cara realmente quer. A disciplina e o comprometimento já separa os adultos das crianças ali, né? Disciplina e a força de vontade é o que vai fazer ela feliz. Não tem tipo assim, você chega no sexto, aí você vai ter uma avaliação, depois uma entrevista. Não. Se o cara chegou, ele quer estar ali. Um monte de gente entra, faz 1, 2, 3 desafios e já fala, acho que não é pra mim. Quando ele passou dos 7 desafios, mas aí já fez um back-end, front-end, uma API, fez uma coisa legal, sabe? Bacana, assim, não é nada. Você fala, eita nós, mas nos desafios ele já chega, porque a gente vai apoiando. Exato. Aí dali pra frente ele já entra remunerado. Dali pra frente ele já passa a ser remunerado e já é grudado em algum projeto que estiver rolando. Fila. Exato, você já vai entrar pra assistir. Entra pra assistir. Que legal, que legal. Assim, e você pega pessoas, assim, que você fala... eu tenho um caso, por exemplo, tem uma menina que conheceu a gente, que ela é do Rio Grande do Sul, de uma faculdade ferradona. E ela tinha uma pessoa que a gente também mentorou, um menino aqui de Guarulhos. Ele falou, cara, eu sou assim,
eu sou eu. Aí eu peguei assim, eu sempre comparava essas duas pessoas, olha, uma pessoa que veio de uma faculdade e uma pessoa que teve estudos, mas assim, faculdade federal, faculdade normal. Aqui dentro eles são iguais, isso é muito legal. Isso é legal. É pra caramba. Isso é legal. Porque eles Você se sabe compõem. que... E aí tem uma discussão, Eliel, que rolou durante muito tempo, quando as mães me procuravam. Eu tive esse papo com o Célio Antunes, um episódio dessa temporada, que é o fundador da Impacta Tecnologia, que tem muita relação com a minha vida. E uma das coisas que a gente estava falando é, cara, na construção, no impacto do que ele fez, do que ele oferece como empresa, Uhum. qual era o interesse dele? Formar pessoas que de alguma forma construíssem e mudassem dali pra frente. Aí, as mães dos meninos, à minha volta ali, chegavam pra mim e falavam assim, pô, Gustavo, você deu certo, né? Eu já era programador, já tinha, né? O que eu preciso fazer pro meu filho dar certo? Quais são os caminhos das pedras? Aí você falava, porra, uma tiazona, Sim. tá, né, colocando Uma responsabilidade da o vida futuro dela. do filho dele pra que eu dê a dica do negócio, Responsabilidade. né? Aí eu lembro do Célio, eu falava assim, porra, Célio, eu chegava e falava assim, cara, em vez de ficar gastando tempo com faculdade, era uma frase que eu fazia muito pras mães. Eu falava, cara, não adianta, você vai botar um moleque agora na faculdade, ele não vai produzir o que precisa produzir. Bota lá na Impacta. Lógica de programação, aprende HTML, vai pro Aspão, o Aspinet já tava pegando fogo. Olha, você fazia o direcionamento. Eu fazia direto. Aí todas as mães falavam assim, mas Gustavo, e a faculdade? Eu falava, cara, a faculdade é importante. Mas você quer que seu moleque faça dinheiro e já saia, né, produzindo? Ou você quer que ele... eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, que eu sou bem crítico. Mas assim, Não, você quer que nós ele... somos iguais. Você quer que ele perde um tempo ali naquele primeiro semestre que não vai preparar ele pra nada? Talvez do segundo pra frente, algumas faculdades preparam você pra alguma coisa. Por que eu entrei nesse assunto? Porque direto eu entrava em empresas como consultor e aí vinha aquele monte de gente atrelada no projeto. Não, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, porque eu faço isso, faço aquilo, daqui a pouco eu vou fazer tal coisa. Eu falo, porra, e tá aqui me fudendo junto comigo, do mesmo jeito, estamos aqui no mesmo código parado. Pois é. E nada disso daí que você tá contando faz diferença na hora de resolver, né? Exatamente. Que é o que o Célio... Não, então, que é o que o Célio fala o seguinte, cara, a Impacta, ele tinha muito claro que depois ele queria transformar aquilo numa universidade e construir aquilo pelo caminho, né? Esse era o propósito principal dele. Quando você fala pra mim que uma federal e um cara no supletivo do ensino médio tem a mesma condição de entrega, Exato. a parada aqui é outra. É outra, é sobrenatural o negócio, é insano. É insano, A gente entendeu? viu- E lógico, tem suas importâncias cada um. Exato. Eu não menosprezo nenhum, A né? gente sempre fala uma coisa muito clara. Existem dois erros estruturais no Brasil, talvez no mundo inteiro, mas assim, no Brasil é muito claro e fácil de ver. Faculdades não ensinam o que precisa ser ensinado para Não tecnologia. ensina. Pode ser 2 anos, pode ser 4 anos. Pode ser 10. Pode ser 12. É. Vai ver teoria e não vai sair do loop o while for. Se não Certo? colocar a mão no Isso aí. código. Não. Você já rodou uma API, um back-end no código? É. O seu professor vai falar back Fala, what? "Quê?" Tipo assim, Cara, você sabe que o meu sócio aqui, o Wellington, ele tem um podcast, eu vou te convidar, vou passar pra ele essa já entrevista. aceitei. Chama PPT não compila. Que é, cara, bom, né? Porque ele é arquiteto de software, né? Ai, cara. E ele vem destruindo aquela filosofia que é maravilhoso. No PPT é tudo lindo. Ô, meu amigo, você já codou essa porra aí pra ver se vai dar resultado? Né? Que você vai ser construído ou não? Inclusive, ele fala muito isso e desmistifica no podcast. Inclusive, se a galera quiser conferir lá, é muito bom. É bem técnico, mas tem várias discussões. Que é justamente nesse ponto que é crucial, assim. Cara, na hora do vamos ver, não tem classe social, não tem... Cara, e aí? O que a gente quer saber é quem vai pedir a pizza hoje, porque nós vamos até as 4 da manhã. Enquanto essa porra não entrar em produção, nós vamos até a hora que precisar. E às vezes vem a solução de um cara que nem tá envolvido diretamente Total. no negócio, né? Que são coisas que a gente falou. Às vezes era só um ponto e vírgula, né? Ou às vezes era só um cara descontaminado da discussão que Sim. passa a analisar o negócio usando um pouquinho de lógica, de Decifra. inteligência emocional.
Inteligência emocional. Inteligência emocional. Já teve várias vezes que a gente tava lá há 8 horas, né? Eu já fiquei até sem tomar banho em projeto para entregar em produção, virado do dia pro outro. Aí chega um cara lá, paquitão, bonitão, de dentinho escovado. ali, ó. Não, e o cara chega e fala, cara, vamos respirar? Respira todo mundo. Eu nunca vou esquecer disso. Respira todo mundo. Os caras ficam ferrados que eu faço isso, cara. Então, mas aí que tá. E no final termina e os caras falam assim, porra, fudeu, mano. Meu salário esse ano vai cair na sua conta. O cara tá rindo aí. Porque é um pouquinho de inteligência emocional. O cara já errou bastante, né? Mas também é um pouquinho de descontaminado. Demais, porque também ali a gente fica naquela parada. Mas tudo isso pra dizer que, cara, 50 pessoas, 0 currículos, certo? Sim. Interesse, disciplina, construção, vontade, são palavras cruciais para hoje conseguir mudar e pivotar minha carreira com a Codeless. Exatamente. É isso que tá rolando. Exatamente. E hoje o interesse maior de vocês é em captar esses mutantes aí, esses fenômenos. Exato. Você é o professor Xavier da... Tem os X-Men aí. Isso. O pessoal, todo mundo... Que é um pecado também ser X-Men, né? Eles tinham que corrigir isso, mas não deu tempo na época que foi feito. Foi. Mas, assim, o X é do Xavier, é os homens do Xavier. X, né? X, é engraçado X, que a gente que foi feito por isso. É exatamente essa linha. A gente tá montando um time de tech muito forte. Legal, muito da hora, cara. Só nessa linha, nessa vibe. E é isso. Agora, tô pensando aqui, o Renato, num projeto de logística bem aplicado, o que esse cara pode transformar não tá escrito. Ou o Gessero num projeto de engenharia civil, de construção de algum software. Posso falar o que esse cara fez num projeto recente? Vou usar ele como exemplo. Muitas pessoas fantásticas envolvidas. Pense num caminhoneiro. Aí eu vou falar agora o mais técnico possível. Depois a gente se vira no glossário lá. Ele tá fazendo uma plataforma de distribuição de mídias digitais, de banners por geolocalização. Se você estiver dentro da georreferência, aparece esse banner. Se não, segmentado com controle demográfico. Que legal. E geográfico. Ele tá com a gente há menos de um ano. Que legal, mano. Eu já conheci gente com 5, 6, 10 anos. Sei lá. É porque eu sempre gostava de falar isso pra mim, assim. Eu tenho, sei lá, eu vim da Fulense, alguma faculdade boa, quando eu quero citar nomes. E eu tenho, sei lá, 6 anos de experiência. Como que você aproveitou esses seus anos? Como é que você aproveitou esses seus anos? Tipo, jogou assim, bola onde? Exato. Eu fiz o código. Qual barzinho que você ia na sexta? Eu fiz o código, eu fiz aquele famoso vai tocando, né? Vai entregando aí. Ou eu quero saber a fundo. Eu quero ver o que tem. O Brito, sempre quando eu conversava com ele falou, eu quero ver debaixo do capô. Ele sempre fala todo dia. Eu falei, você... Legal. E ele, eu quero saber o que tem debaixo do capô. Como a gente faz? Aí eu falo, então, essa cultura, esse respeito, assim, essa inspiração, funcionou de uma tal forma que as pessoas elas aprendem muito mais rápido. E se você ficar colocando, ver um novo cirurgião do lado do melhor cirurgião todo santo dia, ele vai ser muito melhor do que ele seria numa linha natural da vida. Sim, total. Então, quem curtiu, entendeu a missão, a filosofia, o propósito, tem um cara aqui que é vivência pura, né? Depois a gente vai fazer mais discussões, eu vou convidar vocês para mesas e discussões de tech também, pra gente simplificar. Vamos. Mas entra lá em codeless.io, Isso. que é QODELESS.io, né? Isso. Esse é o site, você se cadastra, vai entrar numa fila, e se você tá afim de mudar a sua carreira, de construir algo dentro de tech, não se preocupe com a sua idade, não se preocupe com a sua origem, não se preocupe com o seu currículo, aquele monte de certificado que tá guardado na gaveta, que não serve pra nada. Joga fora. Joga fora. Joga fora. Esses caras aqui estão de olho e esperando a sua vontade. É sobre isso que a gente tá falando aqui. Dito isso, Eliel, eu não queria deixar vocês irem embora, então eu vou ter que fazer um pinga-fogo aqui, né? Que é um negocinho um pouquinho mais rápido pra gente conseguir pegar algumas coisas suas. Primeiro o seguinte, eu queria que você me contasse um fracasso que deu ruim de verde e amarelo. Não rolou. Você tem um fracasso pra contar pra mim aí? Aprendi e nunca mais faço isso. Tenho bastante, mas bastantes.
Algum que só fracassa e só ficou fracasso. Só fracasso. Tá lá na sua sala de fracassos e Mural da aprendizados. vergonha. Isso aí. Mural da Mas vergonha. virou aprendizado. Virou. Isso. Eu tentei uma vez empreender, eu saí de uma carreira que eu já tinha construído para montar uma fábrica de software e montei com capital próprio. Então, eu peguei uma renda e montei uma plataforma de software e saí para tentar evoluir, vender ela. Vendeu um CMS da vida aí. Exato, um WordPress. Brincadeira. Era pro ramo de segurança do trabalho, segurança pública, só que eu coloquei um dinheiro no Delta Zero, não olhei o Delta. E vi a água batendo e não tomei uma ação. Isso levou um ano, mais ou menos. Eu, como uma pessoa que empreende, eu não vendia. Nunca mais cometo isso. Foi muito amargo, assim, de um jeito assim que eu me arrependo. Você sabia, você era delivery, mas não era comercial de jeito nenhum. Eu sempre fui comercial. Muito. Ninguém vende melhor do que eu. Software não existe. Mas eu não vendi. Eu foquei, eu fui muito xiita no negócio. Uhum. Não seja muito, como é que eu falo, sabe? Maluco, insano pela coisa. Perfeito. Seja Fanático, dosado. né? Fanático. Tô Fanático, tentando achar isso. essa palavra. Não seja Fanático. fanático por um business a ponto de falar de entender o que eu vou falar agora. O que é a lei de Murphy? Tudo que pode dar errado vai dar errado? Não é nada que não possa dar errado que vai dar errado. Não é errado. Lei de Murphy é tudo que pode acontecer, vai acontecer. A gente sempre fala que dá errado porque dói mais. Mas a lei de Murphy, na verdade, na linha íntegra mesmo, tá até no filme Interestelar, lá o cara fala pra filha dele, que chama Murphy, fala, por que meu nome é Murphy? Porque a lei de Murphy fala que tudo que tem que acontecer vai acontecer. E você aconteceu, você é uma coisa boa, você é minha filha. A gente só lembra da dor. Ou seja, esperança não é uma estratégia. Essa foi a minha maior lição de vida. Ou seja, nem tudo que você montou vai dar certo. Perfeito, perfeito. Nem tudo. E eu aprendi isso de uma forma muito ruim. Foi a primeira vez que eu quebrei. Depois você voltou pro mercado e reconstruiu tudo. Demorou. Assim, voltei, mas do zero. Bem do zero. Então, voltei, consultoria e fui reconstruindo. Rabinho entre as pernas, que a nossa mãe fala, né? Rabinho Sim. entre as pernas, começa de novo. Exatamente isso. Volta o cão arrependido, com as Exato. orelhas abaixadas. Essa foi só o osso ruído. Essa literalmente foi só limão. Não teve limonada. Muito bem. Cara, e o pulo do gato, acho que o episódio aqui deixou bem claro, né? O fato de você se interessar por tecnologia, né? Exato. E de ter doado a cadeira pra um cara que precisava da coluna mais que você. Pulo do gato. Eu brinco, eu sempre falo isso, que as pessoas, elas entram em nossa vida por acaso. Mas não é por acaso que elas permanecem. Ou seja, relacionamento, Sim. troca. Toda ação tem uma reação. Então, se tudo que você faz, sabe, não envolve ajudar o próximo de algum jeito, ok, beleza. Mas você vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais resultado. Sim. Network, o mundo é network, o mundo é relacionamento, o mundo relacionamento. Eu tô fazendo uma ação, a gente tá aqui, mas nada em troca. Perfeito. Cara, abri minha mochila. Queria que você me desse uma dica, eu vou jogar lá dentro, o Brito vai jogar uma também. Livro, série, qualquer outra coisa. Além desse vídeo do professor, que é muito bom, a gente vai botar o link aqui na descrição. Massa. Esse vídeo do professor é muito importante. Eu vou recomendar um material que a gente recomenda nos nossos treinamentos, que é de é que eu só lembro o nome em inglês, que é Playbook. The Playbook, o livro de jogadas. Tá no aquele Netflix. livro de... Que é dos treinos, né? O nome em português eu não lembro, mas tá no Netflix. Tudo bem. O episódio 1 fala sobre a vida do Doc Rivers. Ele fala sobre esse cara e essa filosofia. Ele fala sobre essa filosofia Ubuntu. Se quiser conhecer, assistir esse episódio, explode a cabeça. Isso começa pra você. Playbook, acho que é Treinados para Vencer, alguma coisa assim. Uhum. O nome traduzido. Embora, enfim, é bom sempre pegar a essência natural. Isso é uma coisa importante. Leitura, aí tem leituras. Eu conheço mais leituras técnicas, né? Uma leitura que eu vou recomendar, ou uma gráfica, é A Casa do Código. Acho os livros deles muito para jovem,
ou pra linguagem desconstruída, nada pragmático. Eu gosto do mó For Dummies legal. também. Você gosta daquela Amo. linha For Dummies? For Dummies. É. For Eu Dummies. acho muito bem feitinho, né? Assim, de fato eles levam a sério o For Dummies, né? Cara, o For Dummies é muito bom e bem técnico. Sim. Mas ele é muito legal. Depois virou uma potência, né? Porque tem Total. inglês For Dummies, tem espanhol For Dummies, tem... né? Os caras transformaram no modelo. Então, a Casa do Código. E você, Brito? O que você sugere? Cara, de vídeo, tem um vídeo que eu gosto muito, que é do Clóvis de Barros Filho, ele é professor da USP, e ele fala de um vídeo sobre o bril. Eu gosto muito desse vídeo. Animal. Que ele fala, não sei se você já viu esse vídeo, Não. ele fala sobre... Mas Clóvis de Barros é Clóvis de Barros. É, ele fala sobre a força de vontade que a gente tem. Então, por exemplo, você pega uma equação lá do segundo grau, você fala, puxa, mano, não sei fazer, mas se você for atrás, você vai conseguir. O cara, tipo, 5.000 anos atrás fez o negócio. Você só tem que aprender e reproduzir aqui. Então, eu gosto muito desse vídeo, que ele bate muito forte nesse negócio do bril. Muito Se você bom. não tem bril, né? Então, você não incomoda com nada, tem algo errado, né? Perfeito. Tem algum livro, alguma outra coisa? Cara, um livro que eu gostei muito de ler, O Poder do Hábito. Ele mostra bastante coisa de Sim. como a gente sair de ciclos viciosos aí. É um livro... vida. Me lembrou um livro agora que é o Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. É Rio o nome dele. Eu só lembro o nome dele. Não lembro agora o primeiro nome, mas... Perfeito. Tá um anotado filme aqui. fantástico. É um Tá livro dentro da mochila. fantástico. E por último, e não menos importante, a gente já passou as redes. Quais? O site a gente falou aí, as redes sociais, Instagram, como é que tá lá da Codeless? Tá colders.io em tudo. Tudo.io. LinkedIn, LinkedIn Instagram. também. Perfeito. E, cara, por último e não menos importante, qual é a próxima convidada? Eu já vou pedir uma mina, assim, empreendedora, porque tá difícil encontrar as mulheres empreendedoras dentro da minha rede, né? Da minha Cara, bolinha de meia. Eu queria romper ela aí. Preciso pensar. Você pode me passar depois um Passo nome. depois. Isso. Passo depois. Uma empreendedora foda pra vir aqui na 4ª ou na 5ª temporada. A gente vai Legal. correr o ano todo de 2023, Nossa. mas deixar aqui bonitinho. E por último e não menos importante, pra gente dar uma moral pros negócios urbanos, tem alguma coisa no caminho da sua casa, do seu bairro, algum cara ali que tá, né, merece ser visitado, um dogão, uma floricultura, o que tem aí de negócios urbanos lá na sua goma, Brito? Eu tenho uma em Jundiaí. Não pode ser picanharia, hein, mano? Porque lá só tem picanharia. Tô brincando, eu já morei em Jundiaí, ali em... Caraca, em frente a Eloy Chaves ali. Como chama? Eu Aquele moro bairro? lá. É? Não, mas eu morei em frente. Eu morei no Verdana ali. Medeiros, alguma Medeiros, bairro de Medeiros. Morei em 1 ano e meio. Saudades de Jundiaí, mano. coisa. Jundiaí é bom, caramba. O Jundiaí é Tem um muito lugar bom. lá chamado Mama. Mama, com 2 M's no final. Eles têm a melhor feijoada do planeta Aí, Terra. animal. Pronto. E é um lugar bem urbano, bem rock and roll, assim. O Animal. dono de lá é top. A esposa dele que cozinha. Não existe a melhor feijoada igual deles. Não existe. Então, tá dada a dica. Sim. Em Jundiaí, Mama, feijoada. Massa. E Cara, você, eu Brito? lembro ele tava falando, eu tava aqui pensando, eu me lembrei de uma tapioca do Djair. É lá na nordestina, que ele e a mulher dele faz. Eu lembro que quando minha infância foi literalmente isso. Estamos falando que o Djair fica onde, a tapioca dele? Ele fica ali na Avenida Nordestina, lá em Avenida cima. Nordestina. Ele fica em vários lugares, tem vários pontos. Que ele tem uma barraquinha e a esposa dele também. Os dois trabalham com isso. Baita cara pra gente entrevistar aqui, hein, velho? Então. Eu lembrei agora porque a minha infância toda, cara, tipo, a gente ia pra um lugar religioso lá com a minha família, que eles são da igreja, né? E toda vez na volta passava lá. Aí Boa. sempre era a tapioca do Djair. A tapioca do Djair, a feijoada da Mama. Esses são os negócios urbanos espalhados por essa cidade maluca, esse estado, né? A gente pegou aí um pouquinho de Jundiaí também. A cidade está em forte expansão também. Ficou caro o metro quadrado em Jundiaí, meu. Galera descobriu aí no home office que lá é maravilhoso de morar, né, velho? Exato. Lá é o... Nova Campinas? O dormitório de São Paulo. É. Não, é que é a metade de Campinas. Mais pertinho. O cara chegava em 40 minutos em algumas coisas aqui, viu? Jundiaí é o Caipira Gourmet. É o Caipira Você Gourmet. tem lá o campeonato da Miss Pé de Barro, mas na verdade, tá chique, o barro tá caro. O barro tá caro. Muito bem. Cara, adorei entrevistar, conversar com vocês. Legal. Uma transformação. Acho que o principal ponto aqui desse episódio é mostrar que é pra todos.
Acho que isso que é uma mensagem importante que a gente deixa aqui. E a construção dentro de alguém com as dificuldades e as barreiras que você precisou passar, você atropelou todas. Acho que isso também é uma mensagem importante como mentor, como construção de vida. Aí você também, ele é o direto de São Miguel Paulista, Zona Leste. É nóis, hein? É nóis, mano. Pertinho. Pertinho. Eu falo que as empresas, elas precisam, ser mais participativas nisso, e a Codeless, a gente faz esse papel. Tem empresas que elas falam, eu quero, sei lá, montar meu time de software, eu quero, sei lá, contratar uma empresa. Chamem a gente, o jeito de patrocinar essa boa ação é, vocês conseguem treinar pessoas pra gente? A gente tem esse serviço de, eu tô treinando um squad e te entrego ele pronto em 6 meses a um ano. Rodando. Faço o seu projeto e entrego ele pra ti na tua esteira. Perfeito. A gente tem isso e é uma forma que fez a gente crescer muito organicamente. E tem uma coisa muito interessante. Colhendo no quintal dele, né? Que ele mesmo faz ali uma hortinha dele. O turnover, nossa, é quase zero. Que legal. Para software, é até estranho na pandemia. Mas a gente também tem essa coisa, porque na verdade, vou encerrar com uma coisa assim. As empresas convencionais, as software houses, elas usam pessoas para entregar projetos. A Codeless usa projetos para entregar pessoas. Que legal. A gente tem uma psicóloga para 50 pessoas. Ela fala com uma por uma. Para a gente sempre manter o tal do buffer, quiet quitting, sei lá, hoje tanto nome pro tal do burnout, né? Tem até apelido. A gente sempre cuida muito disso, mas entrega um profissional ferrado, assim, de programação. A gente tá para marcar um desafio aí. A gente vai pegar algumas big techs, algumas empresas grandes nacionais, vamos desafiar no código, fazer uma hackathon. Que legal. Por quê? Porque a gente é uma empresa de juniors. Pro mercado, né? Pro mercado, mas pensa em juniors Super Saiyajins. Super Saiyajins, muito bem. Encerramos esse episódio com um pouco do que dá para ser feito, um pouco que você pode, né? A minha melhor versão é a sua versão, né? Exato. A minha melhor versão é a sua versão, é isso? Quanto melhor eu sou, você é. Quanto melhor eu sou, melhor você é. Exato. Dentro da filosofia Ubuntu e na construção de uma empresa com todas as frentes sociais e, de fato, ajudando esse país a mudar a figura. A gente já sacou que na mão dos caras aí, independente da cor de bandeira, não vai rolar. Pela mão dos políticos não rola. Pela mão dos empreendedores, das empreendedoras, de quem gera renda, gera abundância, gera de fato oportunidades para a gente construir um país, um monte de gente cheio de vontade. Encerro aqui mais um episódio incrível. Na descrição, se você chegou aqui pela turma, pela rede do Eliel e do Brito, segue o meu canal. Eu sou novinho no YouTube, mas velhinho lá no Spotify. Um podcast sério. Aqui a gente conta histórias empreendedoras de verdade. Eu te vejo no próximo e tchau! Pode dar tchau pra galera aqui. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.